Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve e descontraído, você possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouquinho da vida e das experiências dos nossos convidados. Nós temos um convidado muito especial hoje, como todos que já passaram por aqui, nós somos muito abençoados, porque só pessoas queridas, cheias de testemunho. Inclusive, o testemunho dele é muito forte, muito interessante. Tem um livro que a gente vai falar também. Muita coisa, muita novidade vem por aí. Então, não sai daí, acompanha a gente. Um agradecimento especial, claro, ao nosso patrocinador Aruba e Missão Alcance. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigada pelo suporte, pelo apoio. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário. É muito importante que você participe dessa forma. Assim o canal cresce para a glória de Deus e esse é o nosso objetivo aqui com o AlvoCast, que o Evangelho do Senhor seja espalhado e pregado por toda a nação e a gente conta com a sua ajuda para isso. Tá bom? Você que quer ser um patrocinador aqui do canal, deixa um comentário, segue a gente nas redes sociais que está aparecendo aqui na tela. A gente vai ter o maior prazer em te retornar, te responder. E assim você participa junto com a gente desse projeto tão bonito que é o AlvoCast. Tá bom? Vamos ao que interessa. Meu convidado de hoje tem uma trajetória muito interessante. É uma trajetória marcada pela resiliência. Após um acidente que o deixou tetraplégico, ele poderia ter desistido, mas fez o oposto, reconstruiu sua vida, seu propósito e seus negócios com inteligência, inovação e um olhar aguçado para oportunidades. Criou uma estrutura empresarial robusta, capaz de atender clientes ao redor do mundo. E hoje o seu nome é sinônimo de credibilidade para quem busca cidadania americana, green card, vistos, compra de imóveis nos Estados Unidos e tantas outras coisas. O currículo dele é gigantesco. Eu não vou falar todo o currículo porque eu estou louca para que vocês conheçam o meu convidado de hoje. Seja muito bem-vindo no AlvoCast, Eduardo Custódio. Fala pessoal, Eduardo Custódio. Estou feliz de estar aqui no AlvoCast. Com essa abençoada irmã que tem uma voz bonita, né? Amém. Tem uma voz bonita. Agradecer toda a direção aqui, o Rod que está aí, né, no backstage também, pelo carinho e amor, foi me buscar lá embaixo no carro. E estou muito feliz de estar aqui. Vamos que vamos. Que bom, vamos que vamos. Tem muita coisa. É todo Jesus. Isso aí. Tem muita coisa para falar, porque eu nunca vi um currículo tão extenso. Né? Você tem um livro, dá para focar aqui, Rod? Bota na tela para mim o livro dele. O livro Não Pare. E é isso. Ele, quando chegou aqui nos estúdios do AlvoCast, ele falou: eu não paro. É mais ou menos isso, né? Graças a Deus por isso, né? Eu tinha todos os motivos para desistir. Mas encontrei pessoas como você, como o Rod, pessoas cristãs que foram falar para mim que se eu tivesse em fé num Deus vivo, que eu ia voar. Amém. Eu falo que hoje eu não ando, hoje eu vou, entendeu? É isso. Não existe impossível, tá difícil, eu não consigo, isso não faz parte da minha história, da minha vida, essas palavras, entendeu? Eu sou 100% positivo. Eu amo ser quem eu sou, a alegria, eu brinco com todo mundo. Eu entro no elevador, mexo com as velhinhas, beijo as crianças, eu sou assim, 24 horas. Alegria, né? Sempre alegria. Glória a Deus. A alegria a gente sabe de onde vem, né? Do Senhor Jesus. Amém. Eu queria, vou partir desse assunto para mim, que é o grande testemunho do dia. Não sei nem que horas são, mas do dia, da noite, não sei que horas você vai estar assistindo isso. Mas me fala um pouquinho sobre o acidente, como que aconteceu e o que Deus fez na sua vida. Cara, eu gosto de começar lá de trás, né? Com 8 anos de idade eu já era muito agitado e eu não conseguia ficar parado porque os meus pais sempre me deram muita direção, meus avós também. Eu sou muito grato à minha família, uma família que veio do nada, família pobre, humilde, mas todo mundo era muito empreendedor. E eu falei pro meu pai assim, com 8 anos de idade: pai, eu quero vender alguma coisa para meus amiguinhos para eu ganhar um dinheiro. Aí minha boca enchendo d'água, porque tinha um sanduíche no colégio, Rod, que era um chamado Brigão. Cara, ó. É porque dava briga? Cara, ele era tão grande que você tinha que brigar com o sanduíche. Então eu falei: pô, quero ter o meu dinheirinho pra poder não ficar pedindo dinheiro pro meu pai pra me comprar meu Brigão, pra me comprar minha Coca-Cola. E aí eu falei: pai, eu quero vender fogos de artifício pros meus amiguinhos, com 8 anos de idade. Aí meu pai fez uma caixa bonita pra mim de madeira, com vários estalinhos e tudo assim, e comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. Ali eu comecei minha carreira empreendedora. Com 10 anos, eu alugava o espaço do meu condomínio, o restaurante lá, o espaço aberto, né, que era muito grande. Botava uma banda de crianças com bateria, guitarra, teclado, Você pagava R$20 de entrada, tinha direito a 2 churrasquinhos, uma Coca-Cola e assistia o show. Foi minha primeira fase empreendedora na música, né? Eu sou baterista também, sou músico.
E comecei ali, 10 anos. Com 14 anos, já alugava os circos do Nordeste, tirava os bichos e fazia grandes eventos para 1.000, 2.000 pessoas no Nordeste. Com 15 anos, eu fui consagrado um dos maiores empresários do Nordeste fazendo eventos para a juventude. E com 19 para 20 anos, eu voltei do Nordeste, voltei para o Rio, porque eu saí do Rio quando eu tinha 14 para 15 anos, que tentaram me sequestrar, né? Minha família de comerciante, naquela época, na década de 90, todo mundo era sequestrado. Uau, é mesmo? A gente foi morar em Aracaju. E foi lá que eu comecei a fazer os grandes eventos. Eu procurava nas cidades de algum espaço e não achava. Um dia eu vi um circo bonito, cara, eu sou doido com circo, eu comecei tudo no circo, assim, profissionalmente falando. Eu entrei no circo, falei pro Marcelo, que era o dono, falei, cara, eu queria saber qual é o nome do dono aí do circo de vocês. Daí o Marcelo, onde ele tá? Ele tá lá no fundo. Eu fui lá, oi Marcelo, tudo bem? Meu nome é Eduardo Carioca. Fala aí, menino, o que tu quer? Eu falei, não, eu quero alugar teu circo. Falei, como assim alugar teu meu circo? Eu quero fazer evento pra mocidade aos finais de semana. Você me aluga? Nunca aluguei não, mas podemos fazer. Tá, eu fiz o primeiro. Deu 1.000 pessoas. Até a Rede Globo de Sergipe Notícia, foi fazer a cobertura do meu evento. Que falou assim, que não entendeu como a cidade parou no final de semana o projeto Rock Pauleira. Porque lá era muito forró e música baiana. Então o que eu fiz? Eu abri o evento com uma banda da terra, e depois botei o rock pesado do Rio de Janeiro, do Sudeste, e começou a pegar. Todo final de semana eu fazia esse evento. E me consagrei. Eu me consagrei tanto no Nordeste, que o Roberto Carlos, a Pinga Produções Artísticas, que representava o rei Roberto Carlos no Nordeste. Para ele fazer um evento lá, ele ligava para mim e falava assim, Eduardo, você vai fazer algum evento esse final de semana do que eu vou trazer o Roberto? Porque eu não quero confusão na cidade. Se você fizer, vai dar ruim o evento, vai dar uma confusão e tal. Acho que não é legal ter 2 eventos no mesmo dia. Você tem como evitar de fazer os seus eventos quando eu trouxer o rei? Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, eu vou com certeza respeitar o senhor, que era um senhor já de idade, mas um mega empresário, né? E eu estava assim, folgado já, entendeu? O rei Roberto Carlos, para fazer os eventos na minha cidade, tinha que falar comigo para não atrapalhar o evento dele. Então isso mexeu comigo, com criança, sabe? Jovem, 14 para 15 anos, né? E aí eu comecei a ficar folgado, eu comecei a amar mais aquela coisa da música. Aí fui convidado a ter programa de rádio, programa de televisão. E com 19 anos, né? Eu cheguei lá com 15, 16, 17, 18, 19. Eu fiquei os 4 anos lá, vivendo uma vida de príncipe. Realmente, assim, eu me senti um príncipe, porque toda a cidade me amava. Eu era muito carinhosa as pessoas comigo, porque era um jovem, um moleque, que mexia com a cidade, Sergipe, a Aracaju, que é a melhor capital, o menor estado do Brasil. Mas é uma cidade muito gostosa. Eu quero mandar um beijo para todos os meus amigos de Sergipe, Aracaju, Fabiano Oliveira, aprendi muito com ele lá, vendo um dos maiores empresários do Brasil. Boa. Todos os grandes shows do Brasil passam por Aracaju. Então eu ia para os eventos e olhava, ia aprendendo vendo os grandes fazerem, entendeu? Ivete Sangalo, conheci ela com 19 anos de idade. E o pessoal perguntava, você é padre? Porque você faz evento, mas domingo você está sempre na igreja. Como é que é a sua história? De quinta a sábado tu faz um barulho na cidade, domingo tu vai... Não, domingo eu vou pedir perdão pelas festas que eu fiz. Então, equilibra tudo, né? Eu sempre fui muito ligado a Jesus. Eu sempre fui apaixonado por Jesus. Minha mãe, com 3 aninhos, dona Jais, ela falava assim, filho, vai lá na igreja, ajoelha e fala com o Papai do Céu. Então, minha mãe é a grande responsável por eu ser quem eu sou na área espiritual, né? Meu pai também apoiava, mas minha mãe fazia questão que a gente fosse ajoelhar na igreja católica e falar com o Papai do Céu, com Jesus. E depois eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, então eu aprendi muito. E tinha um padre muito querido, que era o Padre Alexandre, que era mandar um beijo para toda a igreja católica, nossos irmãos católicos, que tem muito amor por mim também. E aí eu comecei a ficar apaixonado, ajudava o padre a rezar a missa quando criança. E quando eu sofri o acidente, chegando agora no acidente, eu tinha saído de Aracaju e vindo para o Rio. E falei, mãe, eu não estou conseguindo ficar só estudando, eu tenho que voltar a fazer os eventos que eu fazia em Aracaju. Eu vim morar no Recreio, com 20 anos de idade. Eu vou começar a procurar os circos, as casas de show do interior do Rio. Minha família tem fazenda em Itapiruna, então eu vou para o interior. Minha mãe falou, não vai porque está chovendo. Mas eu fazia pré-vestibular e tinha umas amigas bonitas e tal. Eu falei, Custódio, você vai lá na roça, em Itapiruna, de lá você vem encontrar a gente em Búzios. 3 moças bonitas, eu solteiro. Eu falei, glória, eu vou, né? E minha mãe falou, mãe, quando fala, cara, para tudo. Minha mãe falou assim, Eduardo, não vai para Itapiruna, o tempo tá feio. Não estou sentindo o pai, meu filho, mas eu estava lá pensando, né? Vou lá fechar minhas coisas e depois vou encontrar com as amigas. E mãe, quando fala, você tem que parar para ouvir. Ouviu, né, gente? Tá assistindo. Mãe, honrar pai e mãe para que seu dia na terra sejam prolongados, né? Eu aprendi isso depois de muita luta e muita tristeza, muito choro. E eu fui. O ônibus que eu estava de viagem bateu de frente com uma carreta de leite. Isso com 20 anos de idade. Eu quebrei o pescoço em 2 partes e perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. E aí começou a minha luta. E aí eu comecei a lutar pela vida.
Eu não respirava, eu ficava no respirador entubado. Eu fiquei 1 ano deitado numa cama. Assim, Isso aos 19? Isso, 20 anos. 18 de abril de 1995, eu já tinha feito 20 anos. E eu sofri um acidente onde eu fiquei tetraplégico. Eu estava dentro do ônibus, nunca tinha andado de ônibus de viagem. E em direção a Itapiruna, para poder fazer eventos e fazer network, conexões que eu gosto desde moleque. E fui. Minha mãe falou, não vai. Eu desrespeitei minha mãe e fui. E no meio do caminho eu sofri um acidente onde eu fiquei tetraplégico. Aí começa a minha história até chegar no livro Não Pare, entendeu? Nossa. Aí você pode perguntar o que você quiser, que tem muita história, assim. Sim. E a principal história que eu posso dizer para vocês, quando eu estava no leito do hospital lá em Itapiruna, que eu fui, o ônibus bateu na linha Além Paraíba, uma cidade de Minas, que fica a divisa com o Rio de Janeiro. E eu fui resgatado lá pelo meu pai, para um CT imóvel. Meu pai foi me resgatar e fui levado para Itapiruna. Chegando lá, uma equipe médica muito boa, que é um dos hospitais de maior referência hoje no Brasil, que é o São José do Havaí. Um beijo para toda a equipe, todos os enfermeiros, médicos, Licão, que foi meu enfermeiro, um negão bonito, que é meu amigo até hoje, que cuida de mim, até hoje cuida de mim, o Licão. Né? Doutor Celso Davi, doutor João Banana, doutor Edivanzinho Tabirinha, doutor Luciano Neves, uma equipe maravilhosa que eu ganhei de amigos, são meus amigos há 30 anos já, cuidaram de mim como os anjos. Todos falavam que eu nunca mais voltaria a andar, porque eu tive secção de medula. Eu quebrei o pescoço em 2 partes, tive que botar uma placa e 4 parafusos no pescoço. Eu tive pessoas que me ensinaram a ter paciência e ter fé. Eu tive 1000 visitas nessa cidade de Itapiruna e ninguém me conhecia. Ficaram sabendo um menino, um rapaz de 20 anos, que sofreu um acidente, que as pernas ficavam por lado de fora do leito. Eu sou muito alto, né? Eu tenho quase 2 metros de altura, tenho 1,95 m. Então tiveram que adaptar a minha cama e a cidade começou a se comover. Tem um rapaz lá que quebrou o pescoço, só mexe os olhos. As enfermeiras foram falando para uma, para outra, e a cidade toda ficou sabendo. Foi correndo a notícia. E aí começaram a fazer visitas a mim. Iam lá, eu estava no CTI. Quando eu saí do CTI, eu fui para o semi-intensivo, estava escrito na porta do meu quadro: proibida visita. Porque eu estava muito machucado, muito ferido. Eu tinha um parafuso desse lado da cabeça e do outro puxando com 12 quilos para trás, uma tração. Nossa. Para poder abrir e operar. Então eu fiquei tracionado quase 30 dias. Eu sofria demais, porque eu não mexia nada, só os olhos, tinha que virar em 2 horas para não ter ferida, escária. Só tem que, um dia eu estava lá no quarto, triste, olhando só para o teto, que eu olhava só para o teto. Minha mãe no sofá do lado olhando para mim, meu pai também, tinha uma antessala assim, né, e uma cama no meio do quarto. E um dia eu estou ouvindo uma música: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu falei: mãe, estou ouvindo uma música, ficando maluco, aquelas músicas que o Israel, que era o nosso motorista quando eu era criança, da igreja lá que Batista, que ele era crente, né, mãe, lembra? Que ele cantava essas músicas. Então, eu tô ouvindo essa música, minha mãe falou: também tô ouvindo. De repente, ó, bateram na porta do quarto. Era a juventude numa igreja, cheia de jovens, cantando essa música na porta do meu quarto. Lado de fora. Lá de fora. Minha mãe abriu, a galera entrou. Entrou já cantando: quero que valorize o que você tem, você é alguém, você é importante. Cara, eu comecei a chorar. Aí ali eu tive meu primeiro impacto com a música cristã brasileira. Eu sempre fui católico, então eu ouvia a música igreja católica, mas ali mexeu muito comigo aquela canção. E aí o meu médico também, doutor Luciano Neves, eu não podia fazer muita coisa por mim, ele também cantava para mim, né? Ele cantava uma música do Marquinhos Gomes, que era assim: tantas provações tem passado, por momentos tem chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém. Aí cantavam as músicas assim, os louvores, e eu comecei a me apaixonar pela música cristã. Eu falei para a equipe médica assim: gente, eu estou apaixonado por esse povo que vem aqui. E todo dia é um grupo de alguma igreja diferente, igreja católica, evangélica, mas 90% de quem foi me visitar eram evangélicos. E ninguém foi falar da igreja A, B, C ou D. Para falar que se eu tivesse fé em Jesus, que um dia eu sairia dali. E os médicos beijavam minha testa e falavam: não, você tem uma família boa, infelizmente você não vai poder voltar mais a andar, você teve secção de medula, perdeu todos os movimentos. Cara, me arrebentava. Mas aquele povo me deu esperança, o povo cristão. E ninguém ia lhe falar do meu problema, ia ali orar por mim, ler a Bíblia, botar louvores, Aline Barros, Marquinhos Gomes, Vencedores, Azaf Borba, Ademar de Campos, todo mundo da década de 90, que era conhecido, né, Carlinhos Félix. Eu ouvia no Walkman os louvores, quando as pessoas não iam cantar ao vivo para mim com violão, e era proibida a visita, tá? Estava proibida a visita, estágio crítico, eu estava todo arrebentado, fazia as minhas necessidades na cama. Eu tenho que aquilo foi me fortalecendo, e eu pedia para deixar. Um dia o diretor chegou lá, que era meu primo do hospital, falou assim: você está desmoralizando o hospital, cara. Pô, tem uma multidão aí fora que não te vê. Eu falei: doutor, isso está me fazendo bem.
deixa entrar. E aquilo foi me fortalecendo. E as pessoas... Tem um cara que foi muito especial na minha vida, um beijo pro pastor Haroldo Xavier, que ele falou para mim uma vez que se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que ele ia regar e aquela fé ia crescer. E ele começou a fazer isso, levar os jovens, as pessoas começaram a visitar. E hoje eu sou quem eu sou também por tudo que eu passei. Porque esse momento difícil da minha vida, de ter ficado lá 5 anos nessa luta dentro do hospital, sair do hospital, entre o hospital, me fortaleceu em Deus. Eu falo para você hoje que eu sou Highlander, guerreiro imortal, porque não tenho medo da morte. Não tenho medo de nada, porque eu sei para onde eu vou hoje. Hoje, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Então, eu viajo o mundo hoje falando desse amor que eu aprendi com esse povo lá em Itapiruna, sabe? Eu vou deixar você perguntar, porque é muita coisa, senão eu vou ficar aqui falando. Mas, basicamente, é isso. Eu aprendi a ter fé com a minha mãe quando eu era pequenininho. Quando eu sofri um acidente, aquela fé que minha mãe me ensinou, me ajudou a entender a nova fé, o novo povo, o novo Jesus. O Jesus que não está mais na cruz, sabe? Eu aprendi que o meu Jesus era louro, de olho claro e estava na cruz. E o povo que foi me visitar falou, não, ele é vivo e ele está aqui. Onde tiverem 2 ou 3 falando o nome dele, está presente. Ele está aqui no quarto, Eduardo. E o cara falou, como assim? Eu ficava com medo, né? Jesus está aqui. Falou, Deus está aqui. E eu comecei a me apaixonar por esse Jesus vivo. Eu só conheci o Jesus da cruz. E o povo me ensinou a acreditar num Jesus vivo, que podia me tirar daquela cama um dia. Cara, eu me apaixonei tanto por Jesus que eu falei, cara, eu vou sair daqui e vou voltar nesse hospital aqui andando. Aí eu depois te conto o resto. É como aquela história, né? Antes os seus ouvidos só ouviam falar sobre Jesus. De repente você passou a enxergar esse Jesus vivo. E como diz aquele louvor, você passou a crer no amanhã, né? Que é muito importante. É isso aí. Diante dessa história, assim, o início que você já começa a contar e a gente vai trabalhando aqui com a memória visual, a gente vai imaginando as cenas. Claro que a gente não consegue sentir o que você sentiu. Mas é emocionante saber que você, através da dor, você teve uma proximidade com o Senhor, né? Então, eu sempre falo isso aqui. Algumas pessoas Deus atrai pela dor, outros Deus atrai pelo amor. E esse é o grande testemunho da sua vida, como tantos outros. Mas a partir desse acidente, a gente vê o início do mover de Deus na sua vida, né? E você teve que reconstruir a vida, né? Porque você teve um processo de reaprender a andar. Porque você chegou andando aqui. Sim. O que te motivou Cara, você falou uma coisa que mexeu muito comigo. Foi lá dentro do cucuruto, da cabeça. Eu não vim pela dor. A dor foi só um caminho. Mas assim, eu fui tão amado pelo povo, de vocês, da igreja. Fui tão amado naquele hospital, tão amado pelo povo, que foi o amor que me alcançou. Que sustentou, né? Não, que me alcançou. E foi o amor que começou a me curar de dentro para fora. E as pessoas falam assim, se você crê em Jesus, tu vai começar a mexer o corpo aí. E os médicos falam, não tem jeito, isso aí não, esse povo crente é tudo maluco aí, irmão. Não. Você não tem jeito, infelizmente, você teve secção de medula. Depois de 6 meses, depois que eu fui para o Sara Kubitschek em Brasília, eu saí de Itapiruna, um avião foi me resgatar lá e me levou para Brasília. Uma confusão, cara, corpo de bombeiro, uma confusão, porque eu sou muito grande. Uma maca dentro do avião, meu pai teve que comprar 9 poltronas para me botar na maca, em cima da aeronave lá na época, uma confusão doida, uma equipe de resgate para me resgatar. Foi um negócio de cinema. E meu pai sempre ali com a minha mãe do meu lado, deixaram de viver para viver por mim. É muito importante a minha família nessa parada aí. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui recebido pelo Lula. Lula, um amigo chamado Luiz Marques, que era o apelido dele é Lula, que era assessor parlamentar do Nelson Bornier, que era um deputado federal da minha cidade, Nova Iguaçu, e também prestava serviço lá para a minha família, ajudava, né? E ele me recebeu lá como assessor parlamentar, foi no Opala, levou a ambulância, aquela coisa toda. Chegamos no Sara Kubitschek, que é uma referência mundial em lesão medular e parte locomotora e neurológica. E aí quando eu cheguei lá, eu estava com uma bactéria na urina e estava todo machucado e o hospital não quis me aceitar. Eles não aceitam se você estiver com ferida ou estiver com algum tipo de bactéria. Cara, mas foi tão difícil eu chegar lá que todo mundo explicou para eles, para o hospital, que o meu caso era um caso muito raro, pelo tamanho, por tudo que eu passei. Eles criaram uma zona de isolamento e me isolaram dentro numa parte do hospital. Eu fiquei isolado num plástico assim em volta, qual de cinema. Eu fiquei todo isolado, para não passar bactéria para o hospital, foi muito triste. E o hospital não queria me receber. Aí meu pai ligou para um amigo, o Lopinho, um beijo para você, Lopinho, que é um grande empresário no Brasil, presidente da Brooksfield, uma grande construtora mundial. E ele é um cara muito querido na época, um cara muito respeitado no mundo todo, até hoje é. Ligou para o governador do Rio, Marcelo Alencar, que também faz parte da minha história.
Um beijo para toda a família do governador Marcelo Alencar, que ele já morreu, mas marcou minha história também. Ele ligou a pedido do Lopinho. O Lopinho ligou para o governador, estou com um amigo nosso assim, sofreu um acidente, um menino com 20 anos, acabou de completar 20 anos, está tetraplégico e o hospital não quer receber ele. Uma ligação do governador, com certeza vai ajudar lá no hospital. Aí o governador ligou, tem um rapaz assim, a pedido dos amigos, queria que vocês recebessem ele aí. Foi muito difícil ele chegar, foi toda uma logística assim, muito difícil. E recebe ele, dá um jeito aí. E eles receberam a pedido do governador, sabe? Então eu sempre falo assim, network, relacionamento na vida é tudo. Você pode ser um limpador de chão, você pode ser empregado doméstico, você pode ser quem você for. Mas se você tiver boas amizades, vale muito mais do que dinheiro. Uma vez eu ouvi que quando Deus quer te abençoar, Ele te apresenta pessoas, né? Isso. E essas pessoas viram canais de bênção nas nossas vidas. Mais ou menos o que você viveu, né? Então Várias Deus foi abrindo as portas. Foi abrindo as portas, as pessoas foram surgindo e é isso. Eu sempre peço ao Senhor para que eu seja canal de bênção na vida de alguém, porque Deus coloca canais de bênçãos na minha vida, né? E a gente tem que colocar isso em oração para que a gente seja usado na vida das pessoas, como tantas pessoas foram usadas na sua vida. A ponto de você não esquecer que você está citando o nome de todos, então fica aí a gratidão, né? Que eu acho que gratidão move o coração de Deus também. A gente olhar para trás, ver quem ajudou e continuar orando, intercedendo por essas pessoas é muito importante. Agora, diante de todo esse processo, que você teve que reconstruir a vida, você teve que aprender a viver não só com uma determinada limitação e administrando uma nova história, porque ninguém está pronto para ter a história de vida invadida por um acidente que te deixa tetraplégico. Então, é uma mudança muito radical. Então, você teve que realmente se reinventar e aí entrou esse lado empreendedor. Na verdade, eu acho que cresceu, porque desde pequenininho que você contou aí, você sempre teve esse espírito empreendedor. Mas você acha que depois dessa história do acidente, o espírito empreendedor ele aumentou? Nessa jornada foi se aperfeiçoando? Como é que foi? Então, eu tive que me reinventar, né? Porque eu saí do hospital na cadeira de roda. E fui para minha casa, voltei de Brasília, direto para minha casa no Recreio. E tive que adaptar tudo, porque eu andava de cadeira de roda, não mexia os braços, não mexia as pernas. A primeira adaptação que foi criada para mim no hospital foi um palito que eu botava na boca, eu mordia, e eu teclava com a cabeça e com a boca. Então eu queria estudar. A gente criou isso lá no Hospital Sara. E eu lá no Sara eu já pedia, eu quero estudar, eu quero ir lá na biblioteca, cria um mecanismo para eu poder mexer nas coisas. Não queria ficar dependendo das pessoas. Então eu criei um palito juntamente com o pessoal do hospital, que são muito bons em adaptação legal. E tudo mais. E aí eu voltei para casa com esse palito e comecei a estudar no palito. Aí eu falei, pai, eu não quero ficar aqui vivendo uma vida de deficiente em cima da cadeira e nem da cama. Eu fazia fisioterapia, saía toda semana, todo dia praticamente para ir para a UFRJ, o Hospital do Fundão, lá com a doutora Isabel e com as outras médicas que cuidavam de mim. Também ia para Sheila Salgado, lá em Niterói, fazer fisioterapia 3 vezes por semana. Minha vida era fisioterapia e buscar Deus. Eu aprendi com o povo lá em Itapiruna e Brasília. E tem até, desculpa que veio na mente aqui, quando eu estava lá em Brasília, eu fiquei 6 meses morando no hospital. O povo pobre, humilde, que falou de Jesus para mim lá em Itapiruna, no interior, deu um jeito de ir lá me visitar em Brasília. Uau, olha, pra que é longe, é distante. Tem gente que tem que vender a charrete, mas foi lá para falar o seguinte para mim, Eduardo, nós viemos aqui para te lembrar que o doutor Emanuel, o médico dos médicos, que a gente ensinou para você lá, se você continuar firme, ele vai te levantar um dia dessa cama aí. Foram lá de Itapiruna, viver em Brasília, só para continuar me despertando na fé. O nome disso é amor. Os caras nunca me tinham me visto, não era da minha família, não era nada. Mas o resumo da ópera. Então, as pessoas me amaram do jeito, eu falo que quem me alcançou foi o amor de pessoas verdadeiras, sabe? O que fizeram por mim, hoje eu faço. Hoje eu vou nos hospitais, hoje eu visito pessoas, hoje eu paro na rua para orar pelas pessoas, porque fizeram isso por mim. Eu quero fazer isso por outras pessoas. Então, assim, eu entendi como é que é o sistema da cura. O sistema da cura, para mim, é o seguinte, você tem que ensinar a pessoa a ter fé e aumentar a fé daquelas pessoas que já têm. Então, as pessoas foram ali para aumentar a minha fé. Como é que a cura chega? Como é que o milagre chega? Primeiro, você entregando sua vida para Jesus. Segundo, você acreditando no impossível. Na verdade, não é nem impossível. Quem faz o impossível somos nós, os homens. Deus faz milagres. Eu falo assim, Jesus não faz o impossível, Jesus faz milagres. É muito louco isso. Não, como é que é isso, Eduardo? Explica aí, eu vou explicar. Um homem faz o impossível. Quer dizer, eu ando de muleta, ando de moto, fui para a praia semana de moto, agora tenho um triciclo adaptado,
meu carro adaptado. Eu faço tudo aquilo que a medicina diz que eu não posso fazer. Essa mão minha voltou a mexer. Essa aqui, depois de 20 e poucos anos, está voltando. Faço musculação, faço natação. Mas assim, ninguém explica, nenhum hospital do mundo explica como eu ando. Porque meu laudo atual é tetraplegia incompleta. Eu sou um tetraplégico que ando. Tenho limitações para ir ao banheiro, tenho limitações para fazer xixi, eu tenho que usar a sonda em 4 horas ainda. Eu já consigo fazer tudo sem adaptar, mas eu ainda tenho que me cuidar para não ter uma infecção e lá. Então, assim, eu tenho muitas lutas, mas essas lutas não me param. Por que eu estou falando isso, né? Que as pessoas falam assim, é difícil, é impossível, não consigo. Então, como é que eu cheguei onde eu cheguei? Qual foi a sua pergunta? O que você acha que esse seu lado empreendedor, se ele se aperfeiçoou nessa jornada depois do acidente? Então, o que aconteceu? Quando eu fui para casa com um palito na boca, eu comecei a montar um escritório dentro da minha casa. Falei, pai, eu vou contratar uma secretária e um enfermeiro e eu vou montar meu escritório aqui na garagem de casa. E montei meu escritório. E comecei a bolar um evento em 95 na cadeira de roda para agradecer a Deus pela vida, porque eu sobreviver já foi um grande milagre, porque eu não respirava, né, porque eu quebrei o pescoço. E eu aluguei um teatro na Barra da Tijuca chamado Grandes Atores em 1995, na cadeira de roda. Fui buscar patrocínio na cadeira de roda. Eu não parei, com o enfermeiro do meu lado e a minha secretária do outro. E fiz o meu primeiro evento cristão depois do acidente, onde eu arrecadei 1 tonelada de alimento. Ali no Teatro Grandes Atores, levei o Carlinhos Félix, a Aline Barros, o pessoal do Roupa Nova, o Kleberson, que me ajudou muito, que era cristão, que levou meu irmão para a igreja para orar por mim. O pessoal da Metodista aqui da Barra da Tijuca. Então, assim, eu não esqueço de ninguém, sabe? E comecei a fazer eventos todo lascado e quebrado. E já são 30 anos que eu faço eventos cristãos. São 6 mil eventos realizados no mundo. E todos os eventos têm arrecado alimentos. Só aqui na Barra eu fiz mais de 100 eventos. E todos arrecadando alimentos. Fiz grandes eventos. Tem eventos que dá eu, meu pai, minha mãe e segurança, que já aconteceu por causa de chuva. E tem evento que eu já fiz como Ipatinga, que eu botei 150 mil pessoas na praça. Eu fiz um evento em Rondônia, que eu levei o pastor Silas Malafaia para pregar. Nossa. E levei o Fernandinho para cantar. 6 mil pessoas aceitaram Jesus. Então, assim, hoje eu sei, não, já tem um tempo, né? Desde que eu encontrei Jesus de verdade, que o meu chamado é levantar pessoas. Então, eu uso todo esse know-how que eu aprendi de evento no circo, lá atrás, nas micaretas, vendo Ivete Sangalo, vendo o Fabiano fazer em Aracaju, vendo esses grandes atores, o Poladian, o maior empresário da época, né, o Pinga, os velhinhos das produções, né? Então, assim, hoje eu posso fazer um evento do tamanho que eu quiser, porque eu aprendi caminhando, na caminhada, errando e tal. Então, são 6 mil eventos realizados no Brasil e no exterior, contando de 1995 até 2024. É muita coisa. Hoje eu represento 100 cantores da música cristã brasileira, como David Killa, Zaf Borba, Demar de Campos, Bené Gomes, Alda Célia e muitos outros que me dão a chance de ajudar o ministério deles, né? Eu sou ajudador, né? Então, assim, hoje eu tenho um bom nome. Hoje eu sou membro do Grammy Latino, também em 2018 eu recebi uma homenagem lá no prédio do Grammy em Miami. Fui lá pessoalmente para conhecer toda a diretoria. Um beijo para o Sérgio Cavalieri, que abriu essas portas lá no Grammy para mim, que hoje é um grande produtor no mundo, está lá em Miami produzindo grandes nomes internacionais. Ele, juntamente com Ed Paris, que também é outro irmão que Deus me deu, já ganharam 14 Grammys latinos, produzindo Justin Bieber e outros nomes grandes aí da música. E hoje eu sou parceiro desses caras, sabe? Eu nunca imaginei que um dia um rapaz de Nova Iguaçu, que nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ia chegar no Grammy, sabe? Então, assim, eu sou muito grato a Deus. Você pergunta, mas se é alguma coisa? Eu não sou nada demais. Eu sou um cara batalhador que tem fé. Você é milionário? Não. Você é rico? Não. O que você é? Cara, eu sou guerreiro. Eu não, como é que você vai fazer esse evento? Tem que ter 1 milhão para fazer esse evento. Não tem nada. Eu vou atrás e faço o evento, cara. E Deus abençoa, né? Deus vai abrindo as portas. Eu peço patrocínio para um, ajuda para o outro. Entendeu? E teve muitas pessoas na caminhada, né, para esses 6 mil eventos acontecerem, que me ajudaram. Sim. Eu lembro de um evento que eu fui fazer com a Fernanda Brum em 4x1, lá numa cidade do lado do aeroporto de BH, uma cidade pequenininha, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. A gente chegou lá, o palco estava pegando fogo, não estava aterrado e o evento teve que ser cancelado. Então a gente já passou de tudo nesses 30 anos, sabe? Fernanda ficou chateada que não pôde cantar, o 4x1 também, mas eu não ia deixar de subir no palco, o palco estava dando choque, porque não estava aterrado. A cidade Vespasiano.
Já fiz uns 6 ou 7 eventos grandes nessa cidade. Todo ano o prefeito e os pastores me convidam para voltar lá. Então o que acontece nos 30 anos? Onde eu passo, eu deixo um relacionamento bom. E todo ano eles me convidam. Resplendor, Minas Gerais, Fernandópolis, Brasília, Acre, Macapá, Amapá, Amazônia. Cara, eu conheço todos os estados do Brasil. E já fiz evento em todos os estados do Brasil. Eu lembro um evento que eu fiz com a Audacélia, que a gente botou 100 mil pessoas em Manaus, com o pastor Jonatas Câmara, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus lá de Manaus. Cara, a música, ela cantava, não dava para ouvir ela, o povo cantava mais alto, que era coisa emocionante. Eu vivi coisas nesses 30 anos de chorar. Então Deus me preparou lá atrás, quando criança, para fazer o que eu faço hoje. Eu fui acreditando e meu pai foi me ajudando, minha mãe me incentivando. É muito importante você que está em casa, você incentivar teu marido, você incentivar teu filho. Isso é muito importante. Falar palavras que levantam o seu filho. Filho, você é um vencedor, você é um campeão, você vai conseguir. E eu fui criado assim, meu pai e minha mãe me falando que eu era um vencedor, que eu ia conseguir, que eu ia romper. Então, tudo começa na base da família. Se hoje eu sou alguém um pouquinho conhecido, respeitado, graças à base que eu tive. Eu acredito até hoje que eu sou um cara grande e forte. Se você fala, tu é fraco, você não tá puro não, irmão. Eu não sou fraco não. Ah, tu é aleijado. Outro dia eu cheguei na igreja de muleta, aí o cara falou, lugar dos aleijados lá na frente. Eu falei, então tu vem comigo, irmão. Porque tu é aleijado mental, entendeu? Então eu não deixo passar nada. Eu não desrespeito ninguém, mas eu não aceito. Eu não sou aleijado, não tenho limitação, não tenho deficiência. Eu não me vejo com deficiência. Eu sei a Bíblia fala isso, né? Como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Isso é bíblico. Eu brinco assim com meus amigos, hoje sou faixa preta, cara. Sou faixa preta. Por quê? Eu fui branca, fui crescendo branca, azul, e fui crescendo aos pouquinhos. E até hoje eu aprendo. Você vê, eu estou fazendo MBA agora em inteligência artificial. Por quê? Porque o mundo hoje é IA. Cara, IA, se tu não souber nada de IA, tu vai passar fome, cara. A gente vai chegar lá. Vai. Mas antes eu queria perguntar o seguinte. Falo pra caramba. Não, tá ótimo, isso aí. Eu gosto de convidado assim, que fala, que conduz. 30 anos de carreira é muita coisa. Já passou por muitos altos e baixos, muitas experiências, né? Agora, qual foi o maior desafio em 30 anos de carreira que merece o destaque aqui na mesa do Alvocast? Aí é muita coisa, Jesus amado. Você vê, o simples fato de querer subir no avião, às vezes eu vou para cidades que não tem aquele finger, né? E tem que subir escada. Eu olho aquela escada, Jesus amado, lá vou eu. Como é que eu vou me rastejando e subo? Então tem muitas lutas, né? Eu chego em cidades que tem escada enorme para subir no palco. O palco parece que tem 10 metros de altura, nunca vi aquilo. Pô, o cara quer ficar no alto, né? Aí o prefeito bota um negócio lá no alto, tu fica olhando assim pro show. E eu tenho limitações que eu não consigo fazer certas coisas. Mas se pergunta se eu não subo. Eu dou meu jeito. Então na caminhada eu tive muitas pedras no caminho que quiseram me parar. Eu nunca aceitei, cara. Nunca aceitei. Então, cara, são diversas. Nesse livro aqui, é muito importante para quem está em casa conhecer o livro Não Pare. Eu sei que você deixou para o final, mas já que ele está aqui olhando para mim, esse rapaz, o Eduardo Custódio. Esse livro aqui, cara, são mais de 30 anos de empreendedorismo aqui dentro. Tem minha vida, minha história, tudo que eu fiz no mundo até hoje. E as pessoas que não leem esse livro falam assim, Eduardo, eu estou lendo, você está falando comigo no livro. E o pessoal fala, quem fala contigo, meu irmão, é na Bíblia que Jesus fala com você, o Espírito Santo fala contigo. Não, mas é engraçado, Eduardo, eu leio esse livro aqui para você estar contando a história para mim, eu ouço você, cara, é impressionante, várias pessoas me ligam falando isso. E esse livro tem sido bênção para a vida de muitas pessoas. Tem um prefácio do pastor Bené Gomes, que é um dos que eu cuidei e cuido até hoje, do pastor do Ministério Coinonia de Louvor, que canta único que é digno de receber. O prefácio, um deles é do pastor Bené, o outro é do meu pai Negão, que é o Ademar de Campos, né? Eu amo o pastor Ademar, que eles contam um pouco daqui no prefácio da minha história. Os dois médicos que cuidaram de mim, doutor Luciano Neves, que é um grande médico da Universidade de Campos de Itapiruna também, é um faixa preta na medicina, que esse me deu muita fé e esperança. Ele cantava louvores para mim no CTI. Nunca já viu um médico cantar louvor para alguém, irmão? Doutor Luciano Neves. E o meu irmão, Edivan, se tornou meu irmão do coração, que é um médico também, que cuidou de mim. Era meu anjo da guarda quando eu sentia dor no hospital, no CTI, ele ia lá me cuidar de mim. E esses dois médicos falam um pouco da minha história, o pastor Bené fala um pouco da minha história, o Ademar fala um pouco da minha história no prefácio. Então aqui tem muita coisa boa, sabe? Só de ter o Bené e o Ademar como avalizando e assinando e falando um pouco da minha história, que eles já caminham juntos. Eu caminho com a Azaf, Bené e Ademar há mais de 25 anos que eu caminho com eles. São meus pais na fé e da adoração, né? Então esse livro aqui é um livro que vai tocar a sua vida e vai te deixar forte.
Se você está fraco em casa, achando que tua vida não vai sair do lugar, que você não vai conseguir, eu digo para você, não pare. Amém. A gente vai falar desse livro também. Toda vez que falar de livro, bota aí na tela. Eu embolei tudo, né? Eu sei que sempre embolo tudo. É assim que é bom, assim que é bom. Papo livre, leve e solto. Agora você é empreendedor. E dentro dessa ideia do empreendedorismo, você tem o Grupo A-Show, né, que tem várias frentes de atuação. Para quem está em casa e não conhece, o que é o Grupo A-Show e como é que ele atua? Então, o Grupo A-Show começou lá em casa, eu te falei, né, com a minha secretária, comecei a fazer eventos. Então, o primeiro passo foi a A-Show Gospel, foi a primeira empresa do Grupo A-Show. A A-Show Gospel completou 30 anos agora, cuidando de vários cantores da música cristã brasileira. Todos os nomes, praticamente, que ficaram conhecidos no Brasil foram assessorados por mim. Passaram por mim, trazendo a Arca, Bispo Bené, Ministério Coinonia, Alda Célia, Cris Duran, Fernanda Brum, Kleber Luca, Ludmila Ferber, Carlinhos Félix, todo mundo, Nani Azevedo, Raquel Melo, todos os nomes da Raquel Malafaia, Silas Malafaia, Jabe Alencar, todos os pastores e cantores já fizeram alguma coisa através da minha empresa, através da minha pessoa. Por isso que eu tenho mais de 6 mil eventos realizados. Então começou a A-Show Gospel, foi a primeira empresa do Grupo A-Show. E aí a necessidade, eu precisava ter logística para poder viajar, fazer um evento com o Fernandinho, tinha que levar 20 pessoas. Como é que eu fazia? Tinha que contratar uma empresa. Eu falei, eu vou montar a minha, ficar contratando a empresa dos outros, nada. Montei uma empresa chamada A-Show Viagens, completou 20 anos agora, que fazia toda a logística, Sprinter, passagem aérea, hotel, translado. E aí nasceu a A-Show Viagens. Montei um escritório com 10 pessoas, comecei a atender todos os cantores da música brasileira, vários médicos que cuidavam de mim, fisioterapeuta, aí virou uma empresa assim, que ajudava a A-Show Gospel. Então nasceu a A-Show Viagens. Então é só a A-Show Gospel, A-Show Viagens. Depois nasceu a A-Show Publicidade, que é a minha empresa. Eu fui fazer publicidade na cadeira de roda. Então você que está em casa aí achando que não vai fazer faculdade, né? Porque está sem a perna, está sem o braço, ou é gago, né, irmão? Achando que não vai fazer. Eu fui para a faculdade só mexendo os olhos. E me formei como publicitário. Eu sou publicitário, sou jornalista também, formado em propaganda e marketing, rádio também. Então tudo que tinha de curso eu fiz na área da comunicação, na cadeira de roda. O enfermeiro me levava, fazia xixi nas calças, fazia a minha necessidade na faculdade, molhava o chão. Mas todo mundo achava que eu não conseguia me formar. E eu saí de andador e com canudo debaixo do braço. Já saí andando da faculdade. Então, mas por que eu fui fazer publicidade? Para poder investir na A-Show Gospel e na A-Show Viagem. Aí eu não parei mais, fiquei folgado. Aí montei agência de publicidade. Então hoje eu tenho a A-Show Gospel, a A-Show Viagem, a A-Show Publicidade, a A-Show Digital. Cuido do humorista Pedro Manso, que é um grande imitador cristão também, um dos maiores imitadores do mundo e humoristas. Cuido também da carreira de vários cantores da música cristã. As pessoas que querem começar me procuram. É muita coisa. Eu nem sei os nomes todos aí. Fala pra mim o nome do Grupo A-Show de cabeça, até foge. O que eu tenho aí? Peraí, eu acho que eu tenho, mas eu tenho numa ordem aqui. Então pode falar a ordem aí, vai. Que eu vou falar um pouquinho de cada uma. Antes de eu falar um pouquinho de cada uma, me fala o seguinte. Um segredo que eu quero saber, porque tem muito empreendedor que assiste a gente. Como é que você faz? Qual é o segredo para você pegar? Você falou, começou na minha casa. Pegar um escritório e transformar numa empresa global. Tem um ingrediente-chave? Muita fé, né? A fé. No Brasil, só tendo muita fé. Mas tem um negócio, tem uma chave aí, igual o Pablo Marçal fala, né? O Pablo Marçal fala que eu sou general de guerra. Ele é engraçado, o Pablo, um menino que eu gosto muito, que eu conheci ele lá na Videira de Goiânia, ele fazia os eventos, então ele me ligava, mandava alguém me ligar para ver o preço de cantor, como é que funcionava para levar os cantores. Ele era um moleque lá. E hoje ele, quando me manda mensagem, ele fala que eu sou general de guerra. Muito engraçado isso. Um beijo aí para o Onésio, Pablo, toda a equipe aí, que é um menino muito doido, né? E aí, eu também sou doidinho, então eu adoro os malucos que tem no Brasil. Tá tudo junto. Eu adoro todo mundo. Rapaz, eu amo todo mundo, não tenho problema com ninguém, cara. Ao contrário, eu quero aprender com todo mundo. Eu quero aprender, continuar aprendendo, né? Eu não sou o cara que sei tudo. Ao contrário, cada dia eu vou aprendendo mais. Eu tava falando? Tava falando sobre como que você pega, qual é o ingrediente-chave de transformar uma empresa primeiro, global, né? Fé. Segundo, bater nas portas. Tipo, eu conheci... Sem vergonha, né? Vergonha? Isso, não existe não, filha. Ó, tudo bem, eu queria marcar uma reunião com um ministro, fulano de tal.
Quem é você? Eu sou um dos maiores publicitários do Brasil, um dos maiores empresários do Brasil, quer ter uma audiência com o senhor. Eu pego meu carrinho elétrico, tenho um scooter, boto na mala, entro no avião, solto lá em Brasília e vou lá bater na porta. Qualquer empresário, qualquer empreendedor, qualquer político, eu não tenho problema de bater na porta e entrar. Nesses 30 anos eu bati na porta de muita gente, tomei muita portada na cara, mas também muitos se abriram. Como é que você conseguiu? Eu ganhei um bom nome. O bom nome é muito importante, você ter um bom nome, ter caráter. Reputação, né? Não ficar devendo ninguém, né, irmão? Você que está me assistindo aí que deve, né? Esquece aquele check-in que tu me deu, tá, irmão? Que tá lá 200 anos comigo. Então, assim, não ficar devendo ninguém, né? Cuidar do seu nome, fortalecer ele. Mas, assim, a chave da parada é você ter fé, ter certeza que você vai conseguir, mesmo tomando portada na cara. Então, eu tomei muita portada na cara. As pessoas que me davam portada hoje me ligam para pedir direção e ajuda, sabe? E eu recebo com o maior carinho. O cara, meu irmão, queria te pedir perdão, naquela época eu não te dei muita atenção. Eu falei, não, irmão, tá tudo em casa. Você me ajudou a ser quem eu sou hoje. Então eu não brigo com ninguém, não fico chateado, né? Então, assim, o que me fez chegar onde eu cheguei e até hoje eu buscar coisas novas é minha fé, pessoas que Deus colocou no meu caminho, muito relacionamento. Você vê, por que eu tô aqui hoje? Eu vou falar para você porque eu tô aqui agora. Porque uma empreendedora, uma mulher querida, uma família muito conhecida, falou bem de mim para você. Leva o Custódio, que ele é uma benção, é um cara, né, tal. Então, o nome disso é relacionamento. Quero mandar um beijo para minha querida, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, a minha irmã Elizabeth Rodrigues. Já esteve aqui na mesa. É a mulher que anda de chinelo. Eu falo que ela anda de chinelo e ela é chique. Ela não anda de chinelo, é papete. Ela usa papetes. Então, um beijo, Beth. Um beijo para você, Beth, e para suas papetes maravilhosas de brilho que ela tem, né? E é uma mãezona que os filhos são muito reconhecidos no Brasil. Tem um testemunho lindo também, né? Tem a marca Sonho dos Pés, tem a marca Sapatella, Toyota, BYD. Então, sou uma família de empreendedores que tem muito amor por mim. Então, assim, você vê, eles falaram de mim para você, hoje eu estou aqui. Então, tudo isso é relacionamento, entendeu? Sim. Então, hoje você me ganhou como irmão. Então, você pode me usar. Custódio, me explica aí, eu queria fazer parte desse negócio que você faz aí. Né, Rod? Outro dia eu estava lá embaixo, vim aqui num aniversário, numa festa, né? Não sei lá o que teve aí. Eu vim prestigiar, lembra? No final. Conheci o Rod lá. O Rod estava fazendo, meu irmão, o Rod estava mexendo no som, estava botando a bateria. O cara estava fazendo tudo. Falei, rapaz, meu sonho é ter um cara desse. E faz tudo, irmão. E hoje ele está aqui tomando conta do podcast. Eu falei, pô, esse cara é folgado. Então, eu sou você, entendeu, Rod? Eu faço tudo igual você. A gente se vira. A gente se vira nos 30. A gente estava falando isso aqui, né? Antes de você chegar, eu falei assim, ele estava ajeitando aqui a TV. Eu falei, Rod, na tua casa sua mãe deve pedir para você fazer tudo, seu pai, sua família. Ele falou assim, lá eu sou até gari. É isso aí, cara. Não tem que ter vergonha. A gente faz tudo, né? Tendo saúde, faz tudo. Agora, ó, tem o Show Gospel, tem o Show Viagens e tem o Show Digital, que trabalha com campanhas para 30 mil contatos, né? Então, o que é o Show Digital e como é que funciona essa estratégia? A Show Digital é o seguinte, a Show Digital faz parte da Show Publicidade, é tudo dentro da mesma empresa publicitária. O que é a Show Digital? Vamos supor que você vai lançar um livro. Eu pego o seu livro e mando para 30 mil contatos por semana. Eu tenho hoje 3 milhões de pessoas cadastradas no Brasil. 3 milhões de pessoas que passaram por mim algum dia, alguma hora. Então, eu tinha várias secretárias que ficavam fazendo um banco de dados na época, né? Hoje eu não preciso mais disso tudo aí. Mas eu criei um banco de dados nos últimos 30 anos, que eu cadastrei e-mail, telefone, WhatsApp e tudo que eu podia, de milhões de pessoas. Então, hoje meu banco de dados são 3 milhões de pessoas na América Latina. Nossa. Então, eu pego esses 3 milhões e vai entrando mais pessoas, vai limpando. Às vezes a pessoa muda o telefone, não recebe mais, e o sistema vai limpando. Hoje eu mando 30 mil WhatsApp por semana do seu livro, do seu CD, do seu single, da sua música, da sua empresa. Vamos supor, você tem uma empresa de automóvel, quer divulgar, fala assim, pô, Eduardo, eu preciso divulgar em Goiânia. Eu divulgo em Goiânia. Eu preciso divulgar em Brasília. Divulgo em Brasília. Então, eu faço tudo centralizado, tudo isso na área digital. Sim. E agora, com a inteligência artificial, veio me ajudar muito. Porque eu tinha que ter 20 e poucos funcionários para fazer isso. Hoje, com 2 funcionários, eu resolvo. Se você perguntar assim, Custódio, você sente falta dos seus 20 e poucos funcionários? Sinto, porque foram muito importantes até 2014. De 2014 para cá, eu comecei a trabalhar com menos pessoas. Menos, correto, né? Menos pessoas. Então,
Hoje eu posso dizer para você que eu tenho 100 funcionários na palma da mão, usando a inteligência artificial. Aí eu estou fazendo agora MBA pela Faculdade de São Paulo, Faculdade de Exame, que eu tenho aprendido a... Tipo, hoje eu não preciso mais de pagar um jornalista. Desculpa, meus amigos jornalistas, que eu também sou colega. Também sou. Então, assim, tá não tudo preciso certo. pagar mais jornalistas para fazer lauda para mim, para fazer texto para mim. Então, eu dentro ali, eu tenho 4 inteligências artificiais dentro do meu telefone que eu faço tudo. Você vê, se você me der um exame hoje médico, eu faço trabalho para médicos hoje, para advogados, através da inteligência artificial e também da Show Digital, que é o seguinte: você tem um processo de 3.000 páginas. Em 1 hora, eu te dou a síntese desse processo e te ajudo no que você precisar. Porque eu estou estudando para isso e uso também a inteligência artificial. Sim. Então, hoje eu ajudo advogados a fazerem petições, agravos também. Por quê? Eu tenho um advogado que trabalha comigo, mas a área digital. Então, eu junto. Eu nunca passo por cima do advogado, nunca passo por cima do médico, não. Eu trabalho em conjunto com eles. Então, hoje eu consigo ajudar vários empreendedores, vários empresários, vários serviços, tudo através da Show Digital e da Show Publicidade. Então, é uma coisa... Se você parar para pensar, todas as minhas empresas são linkadas uma na outra. Aí o cara fala, pô, Custódio, você faz 1000 coisas. Aí tem gente que briga comigo, como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Eu falei, cara, é tudo uma linkada na outra. A Show Gospel precisa da Show Viagens, a Show Viagens precisa da Show Digital, agora eu tenho a Show Scooter. O que é a Show Scooter? A Show Scooter eu vendo, alugo e trago de fora, faço importação e também faço exportação de produtos para pessoas com baixa mobilidade, que tenham pouca mobilidade, ou deficiente físico, ou idoso. Sim. Então eu tenho carrinhos elétricos do mundo todo, eu tenho moto elétrica do mundo todo, focada para um público que não tenha muita mobilidade. Eu gosto mais dos idosos e das pessoas que têm deficiência. Por quê? Porque eu vivo isso. Então eu criei uma coisa que eu preciso. Eu tenho 4 carrinhos elétricos em casa que eu uso, e cada carrinho é para um estilo. Um é um menorzinho que anda na minha mala. Quando eu vou para o shopping, eu viajo para o aeroporto. É uma scooterzinha que eu trouxe de fora, pequenininha, vermelha. Eu tenho 2 alemãs que já são mais brutas, que é para andar no condomínio, andar na rua e na padaria, E eu tenho uma moto hoje grande, um triciclo, tipo uma Bis, uma Burgman grande, que eu vou na praia com ela. Boto as muletas atrás, presa, boto um bandeirão para o pessoal me ver não me atropelar na rua, que eu tenho medo de ser atropelado, e vou na praia agora. Essa semana eu fui 2 vezes na praia. Então eu consegui me tornar uma pessoa independente. Eu não fico dependendo mais de ninguém, entendeu? Sim. Então, se você parar para pensar, cada empresa tem uma ligação com a outra. Agora, a Show Viagens, você ajuda famílias que querem investir nos Estados Unidos, que querem... É pela Show Viagem? É pela Show Viagem. A Show Viagem abre portas hoje para muitas pessoas na Europa e nos Estados Unidos. Vamos supor que você quer virar cidadã portuguesa. Eu tenho um escritório em Portugal, juntamente com o Carlos Gentil, que é o meu advogado em Portugal. Um beijo, Carlinhos. I love you so much. Carlinhos está lá em Portugal com o escritório, é meu parceiro, meu sócio lá na parte de cidadania. Ele faz toda a documentação diretamente da Europa. Nos Estados Unidos eu tenho a doutora Margarete, que é outro escritório que eu tenho lá em Orlando, uma parceria, que também faz toda a parte de cidadania. Então todos são pessoas legalizadas e profissionais nas suas áreas. Entendi. Então hoje eu tenho portas abertas na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Network, relacionamento e boas amizades. E um bom nome que Deus me deu. Então hoje eu consigo tudo em qualquer lugar do mundo. Eu falo assim, Custódio, eu vou para a Rússia. Irmã, mando te buscar, boto você deitado e ainda dou um beijinho na testa, na cama. Porque eu tenho amizade no mundo todo hoje. Como é que aconteceu isso? Não sei. Foi Deus que foi abrindo a porta, eu fui entrando. Deus foi mas e eu sou folgado. Deus abençoa com pessoas, Tem que ser folgado no bom sentido da palavra. Folgado, que eu digo assim, eu não fico esperando. Eu vou atrás. Você vê, em Nova York. Um deputado federal me ligou outro dia, Custódio, eu tenho um sonho. Deputado, que bonitinho. Qual é o seu sonho? Meu sonho é andar naquela Suburban que os presidentes americanos usam, porque Chevrolet grandão é uma picape, tipo uma SUV, mas gigante, que os presidentes presidenciais americanos usam. Eu falei, você quer cor rosa, dourada, ou do jeito que o senhor quiser, eu mando buscar o senhor lá. Pode ser preta mesmo, aquela toda preta filmada. Aí eu liguei para um amigo lá de Nova York, falei, cara, eu tenho um deputado federal brasileiro que o sonho dele é andar num carro desse presidencial da Suburban. Deixa comigo, eu tenho 3 aqui, qual que você... Vou mandar a foto para você. Você vê, hoje eu mando buscar qualquer pessoa no aeroporto em Nova York, com o carro que a pessoa quiser. Porque eu criei uma amizade com uma empresa nos Estados Unidos, o cara já está me atendendo há 20 anos, é meu amigo, e eu trato todo mundo com o maior carinho. Eu quero ir para Orlando. Não tem problema, mando te buscar. Renato Batista, que é outro parceiro meu em Orlando,
vai lá com um carro, uma carreta, te busca, tô com dor no pé, leva para fazer massagem no massagista. Eu tenho tudo no mundo. Por quê? Porque eu tô me relacionando todos os dias com pessoas. Se você pegar meu celular que está aqui no meu bolso, eu tenho hoje aqui no meu bolso 60 mil contatos no mundo todo. Se você fala assim, Custódio, eu preciso agora de um jato para levar alguém em Santa Catarina. Me dá só 10 minutos, o jato vai estar aqui no aeroporto de Jacarepaguá. Por quê? Como é que é isso? Amizade, relacionamento. Sim, network é muito importante. E importante. tudo que você faz e pagar direitinho, se você for uma pessoa honesta, você só vai crescendo. Sim. Ah, você é rico? Não, cara. Eu falo, não sou rico, eu não sou milionário. Eu sou um cara que sobrevive a esse país tão louco que é o Brasil. Entendeu? Não me falta nada, né? Eu falo, hoje eu não tenho dinheiro, não sou milionário, mas eu tenho mais do que dinheiro, eu tenho relacionamento. Sim. Ganho dinheiro, claro. Meus pais hoje moram comigo, precisam da minha ajuda. Para mim, Eduardo Custódio, a ficar em pé hoje, ele precisa de mais de 20 mil reais por mês por causa da medicação que eu uso. Eu uso uma sonda em 4 horas para esvaziar a bexiga, para evitar de nunca ter problema no rim. Eu não precisava usar, eu posso ir no banheiro e fazer o xixi, mas o hospital achou melhor usar em 4 uma sondazinha que eu passo de bebê, que custa 25 reais. Toda vez que eu vou fazer xixi, eu gasto 25 reais. Cara. Caramba! Faz a conta, 6 vezes por dia eu faço xixi no mínimo. Olha quanto eu gasto só para fazer xixi. Então, a minha vida é cara. Então, assim, é difícil eu ser Eduardo Custódio. Eu falo, Eduardo Custódio é só para os fortes, sabe? Então, eu não tenho, tipo assim, se você fala assim, você sente aqui, você passa a mão aqui em mim aqui, eu sinto, mas é um pouco dormente, sabe? E eu tenho um pouco de hipostesia no corpo ainda, porque não era para sentir nada do peito para baixo. Eu sinto, eu estou passando a mão aqui, eu sinto, mas eu tenho muita queimação na mão. Então eu tenho muitas limitações, mas as minhas limitações não deixam eu parar. Eu brinco assim que eu fiquei com algumas sequelas, né? É engraçado eu falar isso aqui, né, num programa cristão, mas as meninas, assim, as pessoas da faculdade, os médicos falam assim, mas aí, voltou tudo mesmo? Eu falei, não, Deus é tão fiel que o negócio ficou 10 vezes melhor. Então, assim, eu brinco, eu sou muito alegre, brincalhão, mas todo mundo gostaria de saber, pô, será que o cara ficou deficiente, ficou tetraplégico, será que ele funciona? Eu funciono em tudo. Faço xixi, tenho ereção, vou no banheiro, tenho lutas para o banheiro. Você vê, para mim, o banheiro, às vezes, demora 2 horas para ir ao banheiro. Porque eu tenho que ficar esperando à vontade, o remédio me que dá vontade de ir ao banheiro. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui. E assim, eu sou totalmente dependente, cara. Eu sou muito... eu só preciso de Deus. Eu agradeço... A dependência está nele, né? Assim, Deus é o cara que me dá força, que eu venho falando no carro com ele, eu converso com ele, agradeço ele. Então, se você é um grande empreendedor, sou. Por quê? Porque hoje eu tenho conexões mundiais e tenho qualquer tipo de serviço que você precisar. Você fala, Eduardo, eu estou precisando fazer uma documentação, estou com um problema, eu resolvo muito problema. O meu marido foi expulso dos Estados Unidos e estou aqui sozinho com meus filhos, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu falei, calma. Filha, para pensar o que Jesus fez por mim, por seu amigo Eduardo Custódio. O que é um maridinho ser mandado para o Brasil? Vamos resolver isso. Calma. Você acha que esse é seu propósito de vida? Não, meu propósito é levantar pessoas, é ajudar. Dependente de qual cara. Eu sei que eu não consigo tudo, sabe? Você resolve tudo? Não. E quando eu não sei fazer o negócio, eu peço ajuda. Você vê, agora de manhã, ontem, chegou um delegado da polícia para mim e falou assim, Custódio, eu estou com uma empresa assim, assado, quero que você faça um mega portfólio para a minha empresa, dos meus produtos, que agora estou administrando. Ele se aposentou, esse delegado, e está trabalhando numa empresa de cosmético muito grande no Brasil. Me pediu para fazer um portfólio. Cara, eu vou levar dias para fazer aquele portfólio. Sabe o que eu fiz? Falei, cara, não é minha praia. Eu vou te indicar o diretor Luiz Pereira, que trabalha com o Hans Donner, que também é meu irmão. Hans Donner e o Luiz são os caras mais feros no design mundial. Um beijo, Hans Donner. Beijo, Luiz. E vou pedir pro Luiz resolver isso para você. Sabe por quê, cara? Eu não vou fazer igual esses caras. Esse cara é faixa preta. Então, o que eu fiz? Eu indiquei uma outra pessoa. E saí fora, porque ele precisa de uma coisa muito bem feita. Sim. E eu não sou bom para fazer que ele precisa esse catálogo dos novos produtos dele. Então, eu não tenho vergonha de falar isso. Quando eu não sei, eu passo para outro. Na humildade, né? Na boa, cara. Eu vou fazer tudo e vou fazer mal feito? Não. Eu vou te entregar um negócio bem feito. Vou te passar pro Luiz, que é faixa preta nisso aqui. Boa. Entendeu? É assim que vai vivendo. Agora, voltando a esse assunto dos Estados Unidos, você que ajuda várias famílias a empreenderem lá fora, em relação aos brasileiros, quais são os maiores erros que os brasileiros cometem quando eles querem investir nos Estados Unidos? Primeira coisa, você que está assistindo aí, se tu quer ir para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo, cara, não venda a sua casa no Brasil, sua casa própria. A maioria faz isso, né? Cara, você tá louco, brother. Aluga a sua casa. Mas, se tu for e não der certo, tu vai ficar sem casa. O que tem de brasileiro que volta chorando, que não é fácil empreender.
Assim, todo mundo lava banheiro, corta grama. Você vê, meu irmão Fabinho, que era meu sócio, foi para lá há 9 anos atrás. Aqui ele era empresário. Lá ele começou pintando parede. Pintou muita parede. Eu lembro a última vez que eu estive na casa dele, que ele não conseguia levantar o braço, que sai de casa às 6 da manhã, chega às 8, de tanto pintar a parede. Depois de 8 anos nos Estados Unidos, o meu irmão Fabinho tem a sua própria empresa. Mas, meu irmão, ele ralou muito. Fabinho lavou chão, lavou banheiro, fez de tudo. Hoje, meus 2 sobrinhos que completaram 20 anos agora, têm seus carros, carro novo, tem sua casa, tem seu trabalho. O meu irmão tem seu próprio negócio agora, lançou uma empresa lá agora de drywall e pintura. Antigamente ele era funcionário, hoje ele é patrão, mas quase uma década depois. Então o que acontece? Às vezes o cara vai e não aguenta, tem 1 ano, 2, o cara não aguenta, ele ficar com dor no braço, o cara volta. E quando ele volta, você perguntou qual é o maior erro de quem vai para os Estados Unidos? Cara, se desfazer da sua casa própria. Se você tem casa própria, não se desfaça da sua casa, alugue sua casa. E peça a Deus que ele abra a porta. E primeira coisa, ir para uma comunidade, uma igreja, se possível, americana. Tá? E o erro do brasileiro é ir para uma igreja brasileira. Não, se você tem a sua igreja, tem lá, uma denominação está lá, beleza, você vai para a sua igreja brasileira. Mas o mais legal você ir para um país como os Estados Unidos é você frequentar os lugares dos americanos. Você conviver com os americanos, aprender. Não, eles falam que os brasileiros estão desesperados lá, todo mundo passando por cima do outro, todo mundo está precisando de emprego, todo mundo. É um querendo arrancar o couro do outro, um passando por cima do outro. Então o maior erro é esse. Eu acho que você quer empreender nos Estados Unidos, vai viver numa comunidade lá, uma igreja americana. Procure um emprego com um americano. Não se desfaça da sua casa no Brasil até você se estabilizar, sabe? E outra coisa, relacionamento com americanos. O problema é que os brasileiros demoram muito a crescer nos Estados Unidos porque se relaciona só com brasileiro. Sim. Tem gente que mora 10 anos e não fala inglês, cara. Como é que pode, cara? Eu tenho vários casos lá que o cara não fala nada. Por quê? Vive dentro da igreja e dentro de casa. Dentro da igreja e dentro de casa. Só encontra com o brasileiro. O cara não sai do lugar. Entendeu? É isso. É um país de oportunidade? É. Mas se eu estou te dando aqui, estou dando a receita do bolo de chocolate para você. A receita é a seguinte: vai para os Estados Unidos, fique num bairro americano, bem americanizado, longe dos brasileiros, se relacione com americanos, trabalhe em empresa americana, para você crescer rápido. Sim. Beleza, não sou contra de encontrar com os amigos brasileiros, nada disso, que é isso, né? Eu vou para lá e encontro meus amigos brasileiros também. Mas se você quiser crescer mais rápido, tem que andar com o americano. E a pessoa que quer tirar o green card ou a cidadania americana, qual é o primeiro passo? Você vai ligar lá para Show Viagens, ou mandar um WhatsApp para mim. Bota o telefone na tela. Tá na tela já o telefone, né? O meu WhatsApp aí tem 15 anos comigo, esse telefone é o 219-8106-6565. Você não tem medo de passar o telefone assim para todo mundo? Atenção, Brasil, 219-8106-6565. Já foi, galera. Agora é só pegar o telefone e ligar, você que quer o green card. Então, você quer viajar para os Estados Unidos? Então, eu vou te botar em contato direto com o escritório de advocacia. Pessoal honesto, legalizado, porque tem muito brasileiro que vai para lá, pega paralegal. O que é paralegal? É assistente de um advogado. E o cara faz a documentação, chega no meio do caminho e dá problema. E o cara perde 20, 30, 40 mil dólares e fica lá ilegal. Então, o grande lance é você começar a fazer a documentação morando no Brasil. Sim. Parcela em 200 vezes, não tem problema. A doutora Margarete, um beijo, doutora Margarete, que é meu braço direito lá, a documentação. Cara, vai pagando parcelado para ela e vai resolvendo o teu problema já daqui. Quer ver outra coisa que eu sempre ensino? Faça agora com a inteligência artificial, faça seu currículo em inglês e mande para todas as empresas que você gostaria de trabalhar nos Estados Unidos. Pô, vamos supor, você manda daqui, você morando aqui, vamos supor, você trabalha com roupa, você gosta de roupa. Então você manda seu currículo para as empresas de roupa. Você vai morar onde? Vai morar em Orlando? Então manda teu currículo para a internet. Comece a se relacionar daqui. Aí o cara já te convida, pô, eu gostei do teu currículo, você vai trabalhar comigo aqui. Vamos fazer uma experiência? O cara chega lá desesperado, não sabe o que vai fazer. Tem que começar de casa, daqui do Brasil. Você já chega lá com meio caminho andado. Sim. Então eu aprendi. Por que eu aprendi essas coisas? Porque eu estou sempre lá e aprendi errando. Entendeu? Então, Portugal é a mesma coisa. Por que vários brasileiros vão para Portugal e depois são expulsos de Portugal? O governo tem que pagar a passagem para voltar, porque o cara não tem dinheiro nem para pagar a passagem. O cara fica sem nada, perde tudo. Eu tenho uma amiga minha agora que vendeu o apartamento dela em Brasília, vendeu o carro dela em Brasília, vendeu tudo que tinha, foi para Portugal, ficou lá 1, 2 anos sem fazer nada, tentando um emprego, perdeu tudo, voltou com a mão na frente, não tem nem casa, não tem carro, está desesperada. Mas pergunta se ela falou com quem faz isso há 200 anos, porque procurou saber primeiro. Sim. As pessoas viajam para o exterior na empolgação. E vai muito na emoção, né? Então, qual é o meu papel da Show Viagem? É te ajudar a não sofrer em nenhum lugar do mundo. Entendeu? Tem muitos lugares maravilhosos no mundo que você não precisa sofrer. Entendeu?
Agora, quem quer comprar imóvel nos Estados Unidos, um investidor, por exemplo, Sim. o que precisa saber antes de adquirir um imóvel, por exemplo, na Flórida? O que é importante? Cara, o importante é achar uma imobiliária e uma pessoa super legalizada e super de caráter. Porque, assim, eu falo, tem muito picareta nos Estados Unidos. Sim. No Brasil tem picareta? Tem, mas lá também tem muitos. Então, assim, você tem que saber se a pessoa é idônea, se a empresa dele já tem muitos anos, né? Se a pessoa tem indicação. Então, eu indico sempre pessoas idôneas. Você vê o seu Alex lá, né? Que é um parceiro meu lá. Ele constrói e vende. O cara da base, ele começa na base, não é aquele cara que pega a casa usada, velha, e vende para você, não, e é um corretor, simplesmente, não, ele é um construtor. Então ele hoje indica casa em Orlando, Fort Lauderdale, Pompano Beach, Clearwater em Tampa. Então ele tem um leque de imóveis, assim. Então, assim, eu tenho parceiros hoje nos Estados Unidos que tem imóvel do tamanho que você quiser. Apartamento pequeno, apartamento grande, casa. E são pessoas que estão lá há 30 anos construindo. Não um cara que chegou lá agora, está 2 anos e virou corretor, entendeu? Então, assim, o que eu faço? Eu ajudo a pessoa a cortar caminho sem entrar em furada. Essa é a verdade, entendeu? Porque lá atrás eu também entrei em furada. Né? Algumas parcerias que eu fiz que falaram que eram boas, e não eram, entendeu? Sim. Então, assim, a prática de vida ajuda a gente. Né? Você fala assim, mas Eduardo, mas sempre foi assim? Não, cara. Eu fui errando para chegar onde eu cheguei. Não tem vergonha, errei muito, cara. Eu botei, eu acho que nesses 20 anos, né, que eu tenho a Show Viagem, eu só tive um problema com uma família. A família estava muito empolgada, e eu estava numa fase muito empolgada, que eu estava indo muito para os Estados Unidos. E a família, Eduardo, eu quero mudar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu falei, cara, então é o seguinte, eu vou indicar o escritório do momento lá para vocês. Tem um escritório que vai resolver isso tudo, um escritório do momento, isso lá atrás, uns 15 anos atrás. Cara, foi uma furada. Eles era um escritório do momento, que todo mundo fazia e tal, acontecia. E não era nada aquilo. É mesmo. Por isso que o marketing, a mídia tem que ter muito cuidado, porque o marketing é muito bem feito, a mídia é muito bem feita. Nem tudo que brilha é ouro. Você vê, tem gente que tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, e você acha que é uma pessoa idônea porque tem 2 milhões, 3 milhões de seguidores. E às vezes não é, o cara é um picareta, o cara é malandro. Entendeu? Então, assim, ter seguidor, muito seguidor, não quer dizer nada. Ser famoso não quer dizer nada. Entendeu? Eu bato no peito porque eu tenho 30 anos como empreendedor. Não devo nada para ninguém, ter um bom nome. Mas só Deus sabe quantas noites eu chorei, quantas noites eu virei para ser quem eu sou hoje. Tive que pagar um alto preço, entendeu? Não é fácil. Você não erra, erro. Mas se eu errar, eu volto, meu irmão, vamos refazer aqui, que esse processo que eu fiz com você não ficou legal. Sabe? Sim. Então, acho que é por aí. Legal. Eu acho que a vibe é essa. Boa. Tem muita gente querendo investir lá fora, mas não sabe por onde começar. E quando começa, dá o passo errado, né? E aí depois é um arrependimento sem fim. Vou te falar para fechar essa parte que você falou agora aí, de investimento nos Estados Unidos. Cara, imóvel em qualquer lugar do mundo é o que mais dá hoje. A coisa mais segura é você comprar na planta, construir e vender. Hoje o que dá disso, os grandes empresários do Brasil, os mais ricos, trabalhando com imóvel. Você viu, eu vou usar o nome dele de novo aqui, o Pablo, que é um menino, todo mundo fala dele hoje, ele ficou rico comprando e vendendo imóvel. Então ele não ficou rico no digital. Né? Então, assim, os grandes caras hoje no mundo são na área de construção, na área imobiliária. Sim. Entendeu? Não existe milagre. Se tu não trabalhar, você não tem dinheiro. Hoje o pessoal vende milagre na internet. Não, que você vai fazer isso, você vai ficar rico. Cara, não é assim, cara. Sabe? Eu não tenho vergonha de falar. Eu com meus 20 e poucos anos já tinha meu primeiro milhão. Sabe? Então, assim, o que é 1 milhão? 1 milhão não é nada. 1 milhão sai assim, ó. Você faz um negócio errado, você perde. Você fica sem nada. Ganhar 1 milhão é fácil? Não é fácil. Quando eu tive meu primeiro milhão na conta, eu falei, caramba. Mas se você não cuidar, ele vai assim, ó. Sai assim. Então, assim, hoje, o que você compra com 1 milhão? Você compra uma casa aqui, no fundo do Recreio, atrás do Terreirão. Se conseguir. Que hoje você não compra nada com 1 milhão. 1 milhão no Brasil não é mais dinheiro. Você tem que... se você fala assim, Eduardo, hoje você faria o quê se você tivesse uma grana para investir? Cara, eu começaria a comprar terrenos e fazer casa para alugar. Eu tenho um amigo meu que era pobre, cabeleireiro, hoje tem mais de 60 kitnets alugados. E ganha R$1.000 por cada kitnet. Então ele tem uma renda de R$60 mil por mês, pô. É bem inteligente mesmo. O cara é cabeleireiro, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto. O cara hoje trabalha sabendo que todo mês ele tem 60 mil na conta. Então é por aí. Então é uma certeza, né? Ser empreendedor é isso. É você pensar, não fazer nada por empolgação. Entendeu? Só um minutinho. Carolzinha, eu tô num podcast ao vivo aqui, depois eu falo com você, meu amor, tá bom?
Ô, Glória, um beijo. É minha namorada. Então... Beijo, Carol. Carol é Tá maravilhosa. assistindo. Carol é poderosa, bonita, elegante. Tu já viu a foto da Carol, não, né? Nunca vi. Pô, Carol é um negócio de louco. Deus, você vê como Deus faz milagre, né, pai? Olha só. Deus me deu uma nova chance e ainda me deu uma namorada bonita, É cara. assim que Deus faz, né? Executiva, fala internacional, uma executiva internacional, fala inglês, fala espanhol. E hoje ela tem uma equipe debaixo dela, uma pessoa idônea, de caráter, e eu não faço nada sem falar com a Carol. Porque eu encontrei uma namorada que é muito inteligente, muito sábia e muito temente a Deus. Olha só. E ela é católica, tá? É E mesmo? eu sou evangélico protestante. Só tem que ela é muito mais crente que eu. Olha só. Então por isso que a gente não tem que julgar, irmão é católico, outro é evangélico, outro é... Irmão, o importante é ser cristocêntrico. Se você é cristocêntrico, você está no caminho certo. Agora ficar discutindo religião. Pô, meus irmãos católicos foram me visitar no hospital. As freiras, os padres. Deus usa quem Ele vou quer. apagar da minha vida? É ruim, hein? Agora, você falou aí da inteligência artificial, que é o tema do momento, Meu né? Deus. Só se fala nisso agora. Mudou minha vida. O Achou Inteligência Artificial. Tanto achou que eu fico perdida às vezes, mas eu achei o que eu ia falar agora. O Grupo Achou. O Achou Inteligência Artificial ajuda empresas a crescerem com o uso desse mecanismo, dessas plataformas. Quais são as aplicações mais assim revolucionárias que você já implementou utilizando inteligência artificial? O que eu mais amo é na área do direito e na área da medicina. Como? Eu sou apaixonado. Hoje eu ajudo promotores, desembargadores, advogados a agilizar os processos. Hoje os processos são enormes, são milhares de processos e ninguém dá conta. Então eles contratam a minha empresa e falam assim: Eduardo, eu estou aqui com 40 processos, com mais de 3.000 folhas cada um, eu preciso dar uma síntese de cada um deles. Eu preparo juntamente com a minha equipe a síntese de cada processo. Então o cara que quer demorar um trabalho, quer demorar 3 meses, em uma semana eu resolvo. Isso é na área do direito, eu sou apaixonado pela área do direito. Tanto é que hoje eu sou muito fera em contrato. Tipo assim, hoje ninguém passa a perna mais em mim, né? Que eu fui aprendendo, né? E hoje eu estudo muito para isso. Então eu amo direito. Quero mandar um beijo aqui pro Dr. Luiz Fernando Gevaer, dos maiores advogados do país de Direito e Família, que eu aprendo muito, é um conselheiro que eu tenho, faixa preta. Eu falo que é minha calopsita de cabelo branco arrepiado. Dr. Nicolas também, que é meu advogado, toda a equipe, doutora Cristina, toda a família Gevaer. Dr. Silva Neto, o maior criminalista do Brasil, e muitos outros que estão sempre comigo. Eu tenho muita paixão, Dr. Rogério França, eu tenho muita paixão pelo direito, sabe? Eu aprendo muito com meus amigos advogados. Sim. Os promotores de justiça, que são meus amigos, e procuradores e tudo mais. Mandar um beijo para dona Márcia também, Colonese, que é uma promotora de justiça, está sempre me acompanhando aqui, me mandando mensagem dizendo que está mandando todo mundo comprar pela Show Viagem, promotora de justiça, elegantérrima. Depois segue ela no Instagram, a doutora Márcia Colonese. Pensa numa coroa linda, bonita. Eu falo para ela que ela é sereia, promotora sereia. Uma senhora já, mas parece uma sereia ela. Então, assim, eu amo direito. Então, eu me tornei especialista nessa área de direito e tenho apoio de alguns advogados que trabalham comigo. Então, e o segundo passo da inteligência artificial é a área médica. O que eu faço hoje na área médica? Como eu uso 4 inteligência artificial e faço o MBA em inteligência artificial, você tem que estudar. Você não consegue resolver sem estudar. Então, eu tiro aí 3, 4 horas por semana para estudar. E aí, o que eu aprendi? Hoje, você me dá um laudo, qualquer laudo, eu consigo laudar ele em poucos minutos. Então, o médico, às vezes, para fazer um laudo, ele tira uma noite toda, fica lá com sono, tomando café para fazer o laudo. Hoje, com 4 inteligências que eu trabalho, eu consigo fazer aquele laudo que ele gastaria lá horas em 10 minutos. Então, isso eu tenho ajudado vários médicos, né, vários advogados. Então, o que a inteligência artificial é? Além de, pensa aí, são milhares de médicos pensando ao mesmo tempo, milhares de advogados pensando ao mesmo tempo, e para você poder encurtar o tempo. Ela veio para encurtar o tempo. É usada por mal? É usada por bem? É. Então você tem que saber. Como tudo na vida, né? Então, assim, então a inteligência artificial vai ser muito bom, já é muito bom, já é uma realidade, é presente, não é futuro, e todo dia muda. Então você fala, você está fazendo MBA, inteligência artificial? Cara, o meu MBA vai ser eterno. Porque todo dia tem uma coisa nova. Tem uma atualização, né? Pô, então assim, cara, o negócio é punk. Você pode escrever. A gente está aqui na Barra, aqui, né? No Dimension, que é um prédio chiquérrimo, onde vocês têm aqui a sede de vocês, a Presbiteriana Alvorada. Cara, daqui a pouco você vai ver lá embaixo um monte de robô limpando, robô atendendo. Não tem dúvida. Entendeu? E vai ser para ontem isso aí, entendeu? O carro, você já entra nos Estados Unidos, você pega um táxi, não tem ninguém dentro, só você e o carro. Meu irmão, é assustador, brother. Uma opinião particular, eu tenho medinho de robô depois que eu assisti Cassandra. Assistiu Cassandra já? Não, vou assistir, é bom, é?
Adoro o filme. Mas enfim, fiquei meio panicada com robôs, né? Cassandra do nada dá lá louca nela e sai pegando todo mundo dentro de casa e num curto-circuito no robô. Ontem na China teve isso. Um robô chinês, deu uma cabeçada, anteontem. Deu uma cabeçada no show, era uma segurança, tipo assim, um teste, né? Botaram um robô para fazer a segurança do palco, para o povo não chegar até o palco. O robô ficou com raiva e deu uma cabeçada no povo lá. Foi. Aí tiveram que desligar o robô. O robô só dando cabeçada em todo mundo. Não, robô não dá pra mim. Depois de Cassandra, não quero nada desse negócio dentro da minha casa. Mas enfim, você acha que um pequeno empreendedor pode utilizar a inteligência artificial ou você acha que as empresas têm que ser um pouco maiores, com mais credibilidade no mercado? Vou dar a receita do bolo agora. Bota na internet aí. Pré-NBA, faculdade, exame. Pré-NBA, você vai pagar R$50, 60, no mais caro R$100. Você vai ter aí um mês de aula gratuito pré-NBA. Você vai entender o que é inteligência artificial. E se você gostar, depois você faz o NBA. Cara, a sua vida vai mudar. Com R$100, você pagando R$100 por mês, você tem um chat GPT pago. O que você vai aprender? O que é inteligência? Você tem que aprender a falar com ela e saber usar. Eu falo assim, oi chat, tudo bem? Bom dia, Eduardo Custódio. Eu queria que você, agora você é um grande neurologista, você é especialista na área tal. Eu quero que você faça um laudo agora referente a esse exame, porque é um exame neurológico. Então você tem que saber dar o comando. O grande lance é o comando. Então você aprende fazendo faculdade isso. Então hoje eu aprendi a fazer o comando. E através do comando eu tenho tudo. Eu pago R$100 por mês, uma das que eu mais gosto, que é o chat GPT. E eu aprendi a fazer o comando, então hoje eu tenho tudo na palma da mão. É assustador a parada, sabe? Mas tem que estudar. Você não adianta você ligar o chat aqui, chat, quanto é 2 mais 2, entendeu? Ele vai falar, burro, é 4, entendeu? Então assim, o chat GPT ou qualquer inteligência artificial é como fosse milhões de pessoas ali na hora respondendo para você uma coisa que você ia ter que falar com vários universitários. Entendeu? Acabou com o jornalismo, está acabando com, você vê, clínico geral vai acabar. O cara não vai mais ao médico daqui a pouco para poder saber o que ele tem. Ele vai fazer o exame de sangue, vai fazer o exame de urina, e em casa mesmo ele faz o laudo e vai saber o que ele tem que tomar. Isso não é ruim? Cara, para mim eu acho maravilhoso. Eu sou assim, eu chego a salivar. Eu sou apaixonado por tudo que é digital. Tanto é que eu sou um cara, quando a internet chegou no Brasil em 1995, começou a internet no Brasil. Não sei se foi no Brasil, Eu já estava lá agarrado na internet. Aquele barulho, né? Eu lembro que ligava, fazia aí entrava, pá, falei, caraca, entrou. Então eu sou dessa época. BBS, internet, 1995. Então eu acompanho isso desde lá de trás. Então, cara, se eu estou hoje aqui, você vê, esse livro aqui eu demorei 5 anos chorando para escrever. Hoje, com a inteligência artificial, se eu pegasse todos os áudios que eu fiz para poder escrever esse livro, que foi tudo feito de áudio, eu fiz áudio e mandei para uma Ghostwrite para ela poder escrever para mim. Eu mandava os áudios. Hoje eu não precisava para pagar a Ghostwrite. Eu gastei tipo 6 ou 7 mil para a mulher escrever para mim o livro, o texto. Hoje, em 1 hora eu teria o livro pronto e não gastaria os 6 mil reais. Entendeu, não? Sim. Então veio para facilitar, acabou com a vida da mulher que faz, das irmãs que são ghostwriter, mas assim, infelizmente, cara, aí só tem que agora o ghostwriter, inteligente, ela vai ganhar na quantidade, em vez de cobrar 6 mil, ela vai cobrar 600, mas vai fazer um negócio bem feito. Então, eu creio assim, não vai terminar 100% com muitas profissões, mas vai agilizar e as pessoas vão ganhar menos, mas na quantidade, entendeu? Você perguntou, Eduardo, quanto é que a sua empresa cobra para fazer um laudo jurídico? R$500. Você me dá 3 mil folhas, você me paga 500 pratas, eu jogo em 4 inteligências artificiais e em 1 hora eu faço toda a análise e entrego para você pronto. Só tem que passar pelo seu olhar. Por quê? Porque às vezes a inteligência não é 100%, é 99,9%. Você nunca pode esquecer do advogado, do médico. Sempre que eu faço, eu falo, doutor, médico, dá uma olhada aí, passo o olho, lê tudo, porque pode ter ido alguma coisa errada. Sim. Aí você manda para mim novamente que eu faço uma nova análise. Então assim, tem que ter o profissional, sabe? Mas é um grande avanço. Entendeu? E o que você acha que vai mudar nos próximos anos com a inteligência artificial crescendo tanto no mercado? Você vê, a área médica, né? Cirurgias já estão sendo usadas, inteligência artificial nas cirurgias. Os robôs vão ficar muito melhor, a cirurgia robótica vão ficar muito melhor. Meu Deus, robô. Não, hoje a cirurgia robótica é o grande lance, né? Já tem uns 3 ou 4 anos que tá bombando. Você vê o Pedro Manso, que eu sou o humorista que eu cuido dele.
Ele tirou um rins através da cirurgia robótica. Mas mesmo sendo robótica, precisa do cara atrás do equipamento para dar a direção pro robô. O médico. Imagina isso, nunca que eu ia deixar o robô fazer uma cirurgia. Adoro isso de internet, inteligência artificial, mas... não assiste Cassandra não, que você não vai deixar. Vai deixar sim, porque, cara, o corte é milimétrico, sabe? Porque você ia ficar com um corte desse tamanho aqui na barriga. Mas você imagina, o robô dá louca nele, ele passa uma faca gigantesca em mim. Não dá porque é testado, é estudado, tem um médico perto que ele pode desligar a máquina na hora, entendeu? Não é assim, sempre vai precisar, em vez de você precisar... Eu ia avisar esse médico, você desliga esse robô em nome de Jesus, se ele der a louca aqui, não deixa ele me cortar, não. Não dá, Eduardo, não tem. Você vê, o médico, antigamente eram 5 pessoas para tirar um rim. Hoje é só um. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho o nome do médico. E o robozinho do lado. E o robozinho na frente. Ele fica ali atrás, né? E tipo assim, aí ele vai lá mexendo, aí vai com o corte, em vez de ser desse tamanho, fica desse tamanhozinho. Então, assim, tem muitas coisas que agora com a inteligência artificial melhoraram a parte médica. Os equipamentos são mais modernos, são mais rápidos, mais ágeis. Documentação hoje, você vê, se o Detran do Rio de Janeiro já estivesse usando inteligência artificial, você não ficava numa fila de 1 hora. Você ia ficar 5 minutos na fila. Então vai ajudar muito, cara. Tudo. É um negócio muito louco. Irmão, ó, Faculdade de Exame São Paulo, pré-NBA, depois NBA. Faculdade de Exame, depois o Jabá comigo aí, né? Então aí, o meu ando no cascalinho. Agora, outra área da sua vida. Você gerencia a carreira do Pedro Manso. Pô, apaixonado por ele, meu irmão. Como que é trabalhar com um humorista como o Pedro Manso? Ô, louco, meu! Ele é muito engraçado. Eu vindo pra cá, ele tava imitando o presidente Lula, brigando com o Bolsonaro. Cara, quase bati o carro. Que ele me tirou a minha atenção. Mas, assim, é maravilhoso. É uma pessoa... Hoje ele é secretário da cidade de Pati do Alferes, secretário de Turismo. Um beijo aí para o nosso prefeito Juju, que colocou o maluco do Pedro Manso para ser secretário de turismo. E, cara, a cidade já melhorou demais na área do turismo. Pati? Pati do Alferes. Todo mundo já está conhecendo Pati no mundo todo, porque o Pedro bota nas redes sociais. O Pedro tem quase 1 milhão de seguidores. E o Pedro é um ser humano maravilhoso, que ajuda o próximo, que tem amor pelo próximo. A gente briga pra caramba, então aí 6 anos já. Como que você conheceu o Pedro? O Pedro já tinha sido roubado por 2 empresários que roubavam ele. Assim, não pagavam o que era que recebiam direito, né? Tem muitos empresários assim no Brasil, né? Que falam que recebe 100 mil e bota 100 mil no bolso e dá 10 pro artista, né? E uma cantora, quero mandar um beijo para ela, muito doidinha, que eu amo de paixão, a cantora Beatriz. A glória da segunda casa será maior que a primeira. É ela que canta. Muito legal, é a minha irmã, muito doida dela. E gosto demais. Um beijo, Beatriz, beijo pro seu marido, pra sua filha, Giovana. E aí ela falou, ô Pedro, você tá sofrendo à toa. E ela é muito amigo do Pedro, né? Isso há uns 7 anos atrás. Pô, por que você não procura o Custódio? O Custódio é um cara de caráter, conhece gente no mundo todo. Pô, ele é o cara para ser teu empresário. Aí ele me liga, Pedro Manso. Aí ele me ligou, tudo bem? É o que o humorista Pedro Manso, cara. A Beatriz falou de você para mim. Tô sofrendo com meus empresários, já fui roubado por 2 empresários. Eu não queria mais ser roubado, enganado. Falei, vem aqui em casa, cara. Vem cá tomar um café da tarde comigo. Aí preparei aquela mesa bonita, sentamos, passamos o dia todo junto, rimos, brincamos. Viramos irmão. Tô há 6 anos cuidando dessa mala. Dessa mala. Mas é um irmão que eu amo de paixão e tem carinho por mim. Um ajuda o outro, um levanta o outro. A gente briga, resolve, entendeu? Fechamos agora, essa semana, muito engraçado, né? É uma empresa de... Semana, não foi nem essa semana, foi uns meses atrás. O namoro começou lá atrás. Assistência funeral, olha só que loucura. O Pedro Manso virou garoto propaganda assistência funeral, Dom Lee. É muito legal. E tem várias empresas que procuram a gente, né? Então o Pedro Manso sai da caixa d'água, ele faz propaganda de escada, de mercado, de carro. Então ele, além de ser um grande humorista, um grande imitador, imita mais de 365 imitações. É mesmo? Uma por dia, uma para cada dia do ano. E ele, além de ser muito engraçado, né, imitar muita gente, mas são 365 imitações aproximadamente. Ele é um grande garoto propaganda de várias empresas e também é um grande ator, porque ele, né, tem o TRT, tem o registro direitinho dele lá, acho que é RT, é TRT, acho que é o nome. DRT. Eu tenho que me lembrar, é muita coisa no meu HD, DRT. Então ele, assim, ele tem isso tudo, então ele, assim, ele é humorista, ele é pai, ele é um bom marido, é querido, é engraçado. Mas é um milagre também. Perdeu o rim, tá sem rim. Tem problema na coluna, tem problema na bacia. Entendeu? Mas a alegria dele faz ele ficar em pé. Sustenta, então né? ele tem muito a ver comigo. A gente é muito alegre, brincalhão. Legal. E é uma honra trabalhar e eu faço assessoria de imprensa para ele, faço divulgação digital, cuido do dinheiro dele.
dos contratos também. Faço tudo. Ele só é o artista, ele só chega para fazer o dom que Deus deu para ele. Que bom. Muito legal. É uma parceria boa que virou uma amizade, Você vê, o pastor José Valando, da Igreja Batista Atitude, e os empreendedores contrataram o Pedro através de mim para a gente fazer um dia dos empreendedores lá no Sheraton. Foram 350 empreendedores. O Pedro não falou um palavrão. Então o humor não precisa ser palavrão. O humor só precisa ser inteligente. Exatamente. E o Pedro foi aplaudido de pé num evento da Igreja Batista Atitude. Hoje vários pastores me ligam para levar o Pedro para fazer humor. Para desestressar os empresários. Pô, vamos fazer uma tarde de humor aqui na igreja para desestressar um pouco, a gente rir um pouco. Isso não é pecado. Rir não é pecado. Sim. Pecado é você ter palavras torpes, né? Você falar palavrão e, né, pensar coisa errada. Então até isso, cara. Um humorista famoso, de nível, né? Todo mundo conhece. Outro dia estava gravando com o Tom Cavalcante na Argentina. Um programa do Tom Cavalcante que ele cai. Se ele erra, ele cai no buraco. Cai toda hora, porque não estuda, né? Ele só quer fazer com humor, né? Cai no buraco direto. Mas foi uma tarde maravilhosa. Foi para a Argentina, fez um programa na Argentina junto com o Tom Cavalcante, que é sucesso sim, hoje no Brasil. Esse programa é uma delícia do Tom Cavalcante. Eu também esqueci. Tom, um beijo, Tom Cavalcante, um cara querido demais. Ele fala, cuecão de couro, Eduardo Custódio. Tem muito carinho por mim também. É isso aí, vamos fazendo amizade. Você vê, o Tom Cavalcante. Como é que eu conheci Tom? Eu fiz um evento em São Paulo, lá na Gavião, no clube do Corinthians, e eu fiz um evento com o Pedro Manso. Quem apareceu na plateia? O Tom. Ah, meu irmão. Eu falei, agora, né? Falei, gente, manda chamar o Tom lá que eu preciso conhecer ele. Ele desceu, sentou ele e a esposa, uma horinha ali conversando, virou um grande amigo. Olha só. Então, por quê? Eu mandei chamar o cara, ele veio pro camarim, Coca-Cola, salgadinho, bate papo. E ali, aí eu falei pra mulher dele, pô, você é uma santa, hein? Pra aguentar um cara desse como Tom Cavalcante. E a mulher tava quietinha num canto no sofá, e tava eu, Pedro Manso, um monte de homem conversando, e a mulher quieta lá. Eu falei, não vou deixar ela quieta. Patrícia, se eu não me engano o nome dela. Eu falei, Patrícia, graças a Deus, pela vida do Tom, graças a Deus ele é alguma coisa porque tem você. Eu honrei a mulher dele. E hoje também, entendeu? E por eu ter honrado ela, com certeza ele gostou do meu caráter, entendeu? Acho que a gente tem que honrar a pessoa que é famosa e a pessoa que também não é famosa. Às vezes a pessoa quer honrar o cara que é famoso, ou a cantora que é famosa, mas e a família? Legal, isso é legal. E a família que está por trás, que fez tudo, pagou o preço? É isso. Dá o suporte, né? O suporte é tudo. Muito bem, sobre o seu livro Não Pare, me fala o que os leitores podem esperar desse livro. Tristeza, nunca. Né? Então, se você está triste, você está em depressão, você tem uma doença incurável, você recebeu dos médicos dizendo que você não vai ser nada, não vai conseguir vencer, vai sofrer pro resto da vida, isso aqui é uma vitamina, eu falo que é de A a Z. Isso aqui é melhor que Centro. Aqui tem uma história de um rapaz que podia ter esquecido, sabe, abandonado tudo e não estaria mais aqui hoje. Então aqui eu coloco vida, aqui tem vida, tem alegria aqui, sabe? Então o nome do livro é Não Pare e o subtítulo do livro é o seguinte, uma história de superação e alegria de viver. Então se você quer ter essa alegria de viver, vale a pena comprar esse livro. Esse livro está à venda em todas as lojas digitais do mundo. Hoje está na Shopee, está no Mercado Livre, Magazine Luiza, loja americana, Amazon. Então você bota aí no Google aí, Não Pare Eduardo Custódio. Tem várias lojas, mas eu prefiro que vocês comprem no Mercado Livre, que é uma loja que está no Brasil muito forte, chega em 48 horas no máximo. E também Magazine Luiza é legal, loja americana, todas são boas, mas assim, o Mercado Livre chega bem mais rápido, sabe? Sim. Então vale a pena comprar no Mercado Livre. E é isso, só botar no Google lá e com certeza Deus vai falar com você através desse livro, vai te dar força, fé, esperança, e você nunca vai falar assim, não consigo, eu não vou resolver, eu desisto. Isso não vai haver mais na sua boca essas palavras negativas. Então eu ensino aqui você ser positivo, entendeu? E você alcançar tudo aquilo que eu alcancei. Eu sou um milagre ambulante, você vê, eu cheguei aqui dirigindo, subi com as minhas muletinhas, né? Eu pedi o Rod para me ajudar, porque não dá para carregar o livro e segurar as muletas ao mesmo tempo. Mas assim, não tem vergonha de pedir ajuda quando eu preciso. Mas eu viajo o mundo todo. Você vê, uma viagem que eu fiz a última vez para os Estados Unidos, eu fiquei 30 dias sozinho. Eu, Deus e o carro. É mesmo? Meu inglês cansado, tá? E eu fui, meu irmão, e desenrolo. Faço amizade. Inglês cansado. Meu inglês cansado. E não paro. Muito bom. Então fica aí a dica do livro Não Pare, do Eduardo Custódio. Deixa eu mostrar para vocês aqui que meu ponto está pedindo para mostrar.
tá bom? Não pare, Eduardo Custódio. Deixa eu ler o que está aqui atrás, ó. Trago aqui um depoimento resumido referente ao querido Custódio. Uma história forte sobre um milagre ocorrido por volta de 1995, quando ele sofreu um grave acidente que quase lhe custou a vida e o deixou tetraplégico. Deus deu a ele um grande livramento, embora tenha algumas limitações físicas, isso não o impede de viver e trabalhar, além de testemunhar para milagres de pessoas sobre o poder de Deus ao longo desses anos. Conheça essa história linda e desfrute da bênção de Deus em sua vida. E essa declaração foi do querido pastor Ademar de Campos. Eu sou muito fã, meu sonho é trazer ele aqui. Canta um louvor dele, vai que você gosta. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É isso aí. Pastora Ademar, fica aqui o nosso convite, pela 1000ª vez, tá bom? Fica à vontade. E que linda a declaração dele aqui na parte de trás do livro. E tem do Bené também, vê do Bené. Tem do Bené. O pastor Bené tem uma declaração bonita também. Não sei onde tá, mas tá aí, ó. Aonde? Aí, mexe aí. Não sei se lá aqui, acho que é aqui, ó. Aqui, uma dessas aí, pastor Bené Gomes. Tem uma dessas aí. Tá por aqui. Aqui, ó, prefácio aí, veio. Esse aqui? Não, esse é aqui, velho. Aqui são vários. Não, né? não tá aqui não. Tá aí dentro do livro. Em algum lugar tá aqui. Dele. Enfim, fica aí a dica, tá? O Bené é um pastor assim que é um pai para mim, né? O Bené foi quem me apresentou a Ademar, Azaf, Cirilo, Aldacélia. Ele tinha que estar aí, né? O Bené tinha que estar aqui. O Bené, ele fala muito assim de mim, né? Da força. Você vê, hoje eu participo das maratonas do Rio, né? Tô indo para minha 7ª maratona. Mas como? Maratona do Rio. Eu vou para lá, eu vou com a bicicleta elétrica. E aí ando um percurso com a bicicleta elétrica, quando falta assim 200, 300 metros, eu levanto, dou a mão para alguém e cruzo a barreira. Que legal. Então assim, tô indo para minha 7ª. Literalmente não pare, né? Aí você vai ler, esse é seu, tá? Muito obrigada. Você lê, depois você passa. Você lê, aí abençoa e deixa o irmão ler também. Pode deixar. Vai passando, vai passando. Obrigada pelo presente. Amém. Bom, pra gente finalizar, qual é o próximo grande passo que você quer dar na sua vida? Rapaz, eu sofri muito, né? Eu sempre digo que a gente, quando passa coisas como eu passei, né? De luta física, financeira, todo tipo de luta emocional, espiritual e financeira eu já passei. Hoje, o que eu mais quero mesmo é ter minha família, né? Assim, uma família sólida, né? Eu tenho minha família, meus pais e tal, mas hoje eu tenho uma namorada e eu quero ter uma família. Por quê? Família é a base de tudo. Se eu não tivesse meu pai, minha mãe, a família que eu tenho, eu não estaria aqui hoje. Então você que está em casa aí, que está brigando com seu marido, está brigando com sua esposa, cara, tem um monte de mulher na rua aí, cara, mas ninguém vai fazer o que a sua mulher faz por você, né? Se você ficar doente, ela vai te dar banho? Ela vai cuidar de você. Se você tem uma pessoa que cuida de você no momento difícil da sua vida, não deixe essa pessoa, cara, porque hoje você não acha. Hoje as pessoas são muito fúteis. Não brigou, se separa, arruma outro. Então, a pessoa nunca vai ter uma base, vai ter uma família. Na hora que você precisar que alguém te coloque no sol e te tire do sol, você tem essa pessoa em casa? Né? Você vê, meus pais estão morando comigo. Se meu pai precisar de qualquer coisa, eu paro para atender. Né? E você vê, eu tenho uma namorada hoje que se eu precisar de qualquer coisa, ela para me atender. Então, como é que você conhece o caráter da pessoa? Se você deve casar ou não com essa pessoa, ter uma vida com essa ou não. Na hora do sufoco, do arroz puro, com ovo, ela está contigo? Então, esse aí é a pessoa importante. Que você... Então, assim... Você tem que ficar colar com gente que... Eu tinha uma namorada, eu lembro, no passado, quando eu falava que ia para Nova Iguaçu, ela não queria ir comigo. Ela, não, vou Nova Iguaçu, não vou não. Quando eu falava, vou para amanhã, a mala dela estava pronta. Então, assim, hoje eu sei quem é quem, sabe? Sim. Mas a pessoa era muito bonita, né? Corpão, loura, aquela coisa toda. Eu achava que era maravilhoso. Hein, irmão, sai fora disso. A aparência não quer dizer nada. Sim. Você come arroz contigo com ovo, essa é a pessoa que tem que andar com você. E quando você estiver no jatinho, meu filho, ela vai estar junto com você, né? Então, assim, é isso. Acho que a vida vai ensinando e não se relacionar com ninguém por carência emocional. É isso, que é muito importante. E toda vez que você se relacionar com alguém por carência emocional, tu se estrepa.
Ontem eu conheci uma moça na rua que falou que casou com um cara, porque era carente, o cara era bonitão, o cara batia nela, botava a arma na cabeça dela, separou do cara. Aí depois ficou carente de novo, arrumou outra encrenca. Falei, filha, fica sozinha, primeiro você se cura você. Não entra com problema na vida dos outros, você traz problema para a vida dos outros, cara. Se você é cheio de problema, primeiro você cura o teu problema, a tua vida sentimental, moral, se sinta linda, poderosa primeiro, para depois arrumar um namorado. Tu vai trazer um monte de problema pro cara, vai acabar com a vida do cara e o cara vai acabar com a sua. Vocês têm que se fortalecer. Hoje eu posso dizer para você, eu sou doutorado em relacionamento. Eu nunca vou entrar num relacionamento, eu entraria num relacionamento doente. Eu me fortaleci, sofri lá atrás, né, com os outros relacionamentos que eu tive, e hoje eu tenho um relacionamento de paz. Amém. Paz vale bilhões de dólares. Exatamente. Você perguntou, você tem o quê? Eu tenho bilhões. Hoje eu tenho muita paz no coração. Amém. Muito bom, fica aí a mensagem, né? Eduardo Custódio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no AlvoCast. As portas estão sempre abertas para você. Testemunho lindo, uma história de vida linda. E que Deus continue usando você, abençoando, como você falou, seu ministério, seu propósito aqui é levantar pessoas. Que Deus te use cada vez mais nessa área. Obrigada mais uma vez pelo livro. Está aqui na tela, mais uma vez, o livro do Eduardo Custódio, para você que quer ter acesso. Não deixe de ler, né, essa história. Ah, peraí que eu esqueci de uma coisa, meu ponto me avisou. A gente tem um quadro. Como é que eu fui esquecer? Eu acho que eu fiquei emocionada com o livro. Um quadro aqui no AlvoCast, quadro mais esperado do AlvoCast, que é o 7x7. Eu faço 7 perguntas para você. Você tem até 7 segundos para começar a responder cada uma delas. E tem que defini-las com apenas uma palavra. Então, por exemplo, defina Deus em uma palavra. Deus, meu Pai, Todo-Poderoso. Sua história de vida. Milagre. Seu trabalho. Maravilhoso. Sua família. Tudo. Um sonho. Um sonho, caramba. Um sonho conhecer a China, que é hoje um país que está 100 anos à frente do Brasil. Olha, que legal. Um defeito. Defeito muito expansivo. E agora não precisa ter tempo. Foi até rápido, né? Super rápido. Não precisa ter tempo. Um versículo da Bíblia que você gosta e que sempre te toca de alguma forma. Versículo que você me toca de alguma forma. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós somos sarados. Nunca se repete um versículo aqui, né? Nenhum convidado repetiu. Certo, eu falei o versículo correto, né? É. Isso aí. Mexe muito Teve comigo. um convidado que repetiu? Ah, foi? Pelas A produção tá ligada. do Senhor Jesus, nós fomos sarados. Eu acho que para mim isso aí é muito importante. Eu lembro, outra que eu gostava muito, tinha na cama do meu quarto, quando eu estava tetraplégico, era o Senhor Jesus diz que ele é o general de guerra, né? Eu tive sempre frases assim positivas, né? Eu sou muito da guerra, né? Eu gosto de, tipo assim, eu não tenho medo das coisas, então eu sou muito de guerrear. E Jesus para mim era o cara, porque não tinha medo de nada. E os apóstolos também, né? Você vê, né? Os apóstolos também tiveram um privilégio muito grande, né? Mas tem outra passagem que eu amo muito para fechar, que coisas maiores ainda vocês farão. Isso é bonito demais. Irmão. É uma humildade de Deus falar isso, como né? Como é que coisas maiores a gente vai fazer além, né, do que ele já fez? Deus é muito lindo. Eu acho que Deus ali, ele é tão perfeito, né? O nosso Jesus é tão perfeito, que ele estava incentivando a gente a ser criativo, a se sentir forte, poderoso. Coisas maiores ainda vocês farão. Cara, como é que o próprio Deus fala isso pra gente? Que a gente vai fazer coisa maior que ele. Então o que ele tá falando? Meus filhos, vai, filho, você é filho do... vai, né? Vai, eu vou. Vou com a minha muletinha, vou com o meu carrinho elétrico, entendeu? Vou meio de lado, mas vou, entendeu? O negócio é ir. O negócio é não parar, entendeu? Não pare. É isso aí. É isso. Gratidão, tá? Quero agradecer a vocês pelo amor, carinho, aturar minhas maluquices, assim, sabe? Mas eu não paro mesmo, não. Adoro trabalhar, adoro buscar Deus. Adoro estar na igreja, adoro viajar o mundo, adoro fazer amizade. Se eu parar em qualquer lugar, eu faço amizade. Amém. É dom de Deus, né? Eu sou apaixonado. É dom de Deus. Eduardo Custódio, para vocês, mais uma vez, muito obrigada. Você que ficou com a gente até aqui, te agradeço pela companhia, pela audiência. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho das notificações e participar aqui para que o canal cresça para a glória de Deus. Divulga esse episódio, todos os outros que já passaram por aqui, os nossos convidados tão queridos, para quem você acha que precisa ouvir uma palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Uhul!